São José, memória dos tempos. Era em São José dos Campos, num tempo em que se dançava valsa no coreto do jardim. Resgate da história da nossa cidade, a nostalgia, o romantismo, a política, a cultura, fatos curiosos, depoimentos de personalidades e historiadores da cidade. Era em São José dos Campos, num tempo em que se dançava valsa no coreto do jardim. São José dos Campos, a história agora pelas ondas da Super Rádio Piratininga 750 AM. Apresentação, Júlio Ottoboni. Era um tempo de ternura e graça, onde plantei estas lembranças que hoje canto em tom menor. Ao som da banda embalo minha saudade e sinto a felicidade habitar dentro de mim. Pensar que o homem nasceu sem uma história dentro de si próprio é uma doença. É absolutamente anormal, porque o homem não nasceu da noite para o dia, nasceu num contexto histórico específico, com qualidades históricas específicas, e, portanto, só é completo quando tem relações com essas coisas. Se um indivíduo cresce sem ligação com o passado, é como se tivesse nascido sem olhos nem ouvidos e tentasse perceber o mundo exterior com exatidão. É o mesmo que mutilá-lo. Carl Jung, médico e psicanalista. Começa agora o programa São José Memória dos Tempos, com Júlio Ottoboni e André Freire. Manifesto Joséense. Resgatar a memória de um povo é desvendar suas raízes e revelar a alma de sua gente. Dessa maneira, o programa São José Memória dos Tempos da Super Rádio Piratininga dará a vocês, ouvintes, a chance de conhecer mais sobre a história de São José dos Campos, contada por sua própria gente. O programa abre o espaço mais democrático já existente para que a sociedade joseense seja autora de seus próprios registros históricos. Aqui, o que importa é a sua história pessoal, seus depoimentos, suas declarações enviadas por cartas ou e-mails. Só desta maneira conseguiremos resgatar os maiores patrimônios dessa cidade, que é a história de sua gente, dos anônimos que nunca aparecem nas atas e livros oficiais. Participe, faça do São José Memória dos Tempos o relato mais fiel de sua própria história, de seu próprio tempo. Você ouve São José Memórias dos Tempos e, para entrar em contato conosco, envie e-mail para memoriadostempos@yahoo.com.br ou mande carta para Rua Euclides Miragaia, 394, 18º andar, CEP 12-245-901 e ligue para o telefone 3922-7788. E hoje, conosco, em nosso estúdio, o presidente do Clube de Joseenses e Amigos, Aldari Raimundo Figueiredo. Joseense de nascimento, filho de Benedito Machado e Irene Raimundo Machado, nasceu na Vila Maria, região central de São José, em setembro de 1945. Casado com a segunda esposa, Enedite Gomes, desde 1980, é pai de 3 meninas, Alessandra, Ariane e Adriene, e do menino Aldari. Formou-se na Unesp em odontologia. Foi professor da Escola Estadual Estevão Ferri e professor na própria Unesp por 32 anos. Jogou nas categorias juvenil e amador do Esporte Clube São José, no tempo em que o campo ficava onde fica hoje a Igreja Universal, aqui no centro da cidade. Também jogou futebol de salão na Associação Esportiva São José. Foi presidente da Associação Paulista de Cirurgiões Dentistas, sócio fundador do Lions Clube de São José dos Campos, sócio fundador e atual presidente do Clube de Joseenses e Amigos. Nós falaremos agora com o Aldari Raimundo Figueiredo. Tudo bem, Aldari? Tudo bem.
primeiro lugar, eu gostaria de agradecer o convite que vocês fizeram para participar desse programa. É uma alegria muito grande poder falar de São José dos Campos, né? Eu que sou nascido aqui, ali na Vila Maria, então é uma alegria muito grande poder conversar com vocês. Muito obrigado pelo convite. Alegria nossa aqui estar com você. Alegria, prazer é da gente. Aldari, vamos começar do começo. Qual a primeira lembrança quando você se deu por gente? Qual é a São José que você tem na memória do menino que fotografou aquela São José dos Campos? Qual é? Olha, a fotografia que me vem sempre em mente é que eu nasci ali na rua Doutor Aleixo Mascarenhas, na Vila Maria, número 199, e tinha ali na Siqueira Campos um matadouro no final da Siqueira Campos. É verdade. Então a gente, o que tem na memória gravado mesmo é aquela boiada que passava ali na Aleixo Mascarenhas, subindo a Aleixo Mascarenhas em direção ao matadouro, e a gente corria para todo lado e pula muro e aqueles boi entravam dentro da casa da gente, né? Essa é uma lembrança que ficou mesmo. E também as peladas que a gente jogava ali na Aleixo Mascarenhas, né? É uma descida muito grande. E cada vez que chutava a bola para baixo, ia buscar a bola quase na perto da linha da estação. Então, essa memória da Vila Maria ficou muito gravada e é o que eu tenho bastante em mente. Isso daí era dos anos 50, mais ou menos? Eu tinha 7 anos de idade, né? E depois, nessa idade, nós fomos morar em Limeira, que meu pai era funcionário do Banco do Brasil, e por contingências do destino, da profissão, ele foi transferido para Limeira. Uhum. Então nós fomos para Limeira em 1949 e depois nós voltamos em 1955. Foi quando então que nós passamos a morar. Porque eu sou nascido nessa casa, Vila Maria, onde minha mãe mora até hoje. Ah, existe a casa? Hein? Ah, sim, minha mãe mora lá. Minha mãe vai completar 90 anos agora. Poxa, que beleza. 9 de julho, né? Sua mãe é joséense? A dona Irene, também? Minha mãe é joséense, meu pai é joséense. Então já pode acertar com a dona Irene que iremos conversar com ela. Então, a alegria é muito grande. Minha mãe mora lá ainda e todo dia a gente tá passando lá, né? Como é que era a Vila Maria dessa época? É muito diferente da Vila Maria de hoje? Olha, a Vila Maria, quando nós morávamos lá, quando meu pai mudou para lá, segundo consta que ele contava, eu acho que era a terceira casa Vila Maria. Nossa. Então, ali da Aleixo Mascarenhas, né? Então, em que Maria, ano que ele deve ter chegado lá? Meu irmão, o meu irmão nasceu lá, o Enéas, aí ele estaria com 62, uns 65 anos atrás, mais ou menos. 65 anos atrás. Então, eu também sou nascido ali, na mesma casa, né? Uhum. Então, o que eu me lembro da Vila Maria é aquela descidona, quando chovia, aquela água que corria, buraco para lá, buraco para cá, né? E muito mato. Muito mato. Muito mato. Mato, né? Brejo também, né? Parece muito mato, muito brejo, né? A Tecelagem Paraíba influenciou a transformação da Vila Maria. A tecelagem foi a Vila Maria. Foi um marco muito grande em São José dos Campos, né? Acho que a segunda, terceira indústria a se instalar em São José dos Campos. Foi a segunda, né? Na verdade. É a segunda, né? Primeiro foi a Eugênio Bonardi, né? De louça. Então, a tecelagem foi ali para a Vila Maria, pegou um solavanco, né? Porque todo mundo descia e a gente se guiava muito pelo apito da tecelagem. Eu me lembro, acho que ele apitava 15 para meio-dia e de manhã, eu acho que era 15 para 7 da manhã ou 7 horas da manhã, 15 para as 8, uma coisa assim, não me lembro o horário. Mas a gente seguia muito o horário da tecelagem, apitando. Ela está na hora do almoço, está na hora de ir para a escola. O verdadeiro apito da fábrica de tecido que o Noel Rosa comenta na música dele. É verdade, eu me lembro perfeitamente. Eu acho que era 11h45 ou 12h45 que tocava o apito lá, que a gente se guiava por ele, né? Depois que você veio de Limeira, você viveu aí o tempo inteiro aqui? Nós fomos para Limeira, eu cursei lá o pré-primário, primeiro e segundo ano primário, lá em Limeira. Aí eu voltei para São José, aí eu fiz o terceiro e quarto anos primário no Olímpio Catão. O que me lembra muito bem, o terceiro ano foi com a professora Xandica, Alexandrina César Souza, né? E o quarto ano foi a professora Zilá. E naquele tempo, para a gente entrar no ginásio, tinha o exame de admissão, que a gente chamava de quinto ano. Que eu fui aluno da professora Laura Perotti. Então, depois eu entrei no João Cursino, eu fiz o secundário, primeiro, segundo, terceiro, quarto série ginásio no João Cursino, primeiro, segundo, terceiro colegial também no João Cursino. A primeira escola sua estava localizada onde? Lá em Limeira.
Né? E Grupo depois Escolar Brasil. E depois a segunda já aqui em São José. Em Limeira, o Grupo Escolar Brasil, depois o Castelo Branco, lá em Limeira, em São José dos Campos, o Olímpio Catão. O Olímpio Catão estava no mesmo lugar, hoje, esse prédio mesmo? Esse é o prédio antigo, Não, né? prédio antigo. Prédio antigo. Prédio antigo. Em Mourisco, né? Uma arquitetura mourisca. Um prédio maravilhoso. E o Olímpio Catão me traz uma memória muito boa, porque eu fiz o primário ali e depois, nessa época, inclusive, ele entrou em reforma. Então nós tivemos que sair dali e cursar em sala emprestada, que era no Nossa Senhora de Aparecida e no Olavo Bilac. O Cassiano Ricardo estudou também no Olímpio Catão. Catão, né? Primeira escola e o que me traz uma lembrança boa do Olímpio Catão é que quando foi fundada a Faculdade de Odontologia em São José dos Campos, ela foi instalada no quintal do Olímpio Catão. Então eram uns barracões de madeira com telha e eternite. E o primeiro e o segundo ano de faculdade eu fiz ali no Olímpio Catão. Dari, como é que era o Olímpio Catão, né, nessa época sua de moleque, de estudante? Como é que era esse centro da cidade? Olha, era a coisa mais tranquila do mundo. Todo mundo de calça curta, a meninada tranquilo. A rua 15 de novembro já era calçada? A rua 15 já era paralelepípedo? Calçada. Era calçada. A gente saía, acho que era paralelepípedo, sim. Uma parte já era calçada, né? E a memória tá meio falha, mas é muito tempo, né? 50 e tantos anos atrás. Mas o Olímpio Catão me dá uma lembrança muito boa, porque iniciei o primário e depois iniciei o curso superior também ali, né? Lá no fundo do Olímpio Catão, que é uma memória muito boa. Depois a faculdade foi para o Euclides de Miragaia, ali onde é o DSM, né? Secretaria de Serviços Municipais, e depois foi lá para Francisco Longo, aonde se encontra atualmente, né? O João Cursino, onde estava? O João Cursino, onde é a antiga Câmara Municipal, né? O João Cursino foi o ginásio e o colégio. 7 anos eu cursei ali. Olha, Júlio, atravessar a rua 15 de novembro, na altura da Praça Afonso Pena ali, era um tremendo progresso escolar naquele tempo. Você saía do 4º ano no Olímpio Catão e ia já pro ginásio, uma nova fase da vida escolar no João Cursino. Andava né? 100 metros. Andava 100 metros, dava um salto magnífico, né? Uma coisa muito interessante naquela época é que eu tinha uma bicicletinha, que eu ia pro João Cursino de bicicleta. Eu morava ali na Vila Maria, ia de bicicleta ali no Coronel João Cursino. A gente largava a bicicleta fora do ginásio, na rua, encostada ali na entrada, e você assistia a aula das 7 às 11h30, meio-dia, saía, a bicicleta estava quietinha ali. Você podia pegar a bicicleta e ir embora para casa. Nunca aconteceu de sumir uma bicicleta, de roubar nada. Já estava dentro do ciclo sanatorial também, a tranquilidade da cidade é uma tranquilidade tremenda. A gente ia nas brincadeirinhas dançantes ali do Associação, quando eu tinha meus 15 anos, assim, e terminava meia-noite, e às vezes os bailes 3, 4 horas da manhã, ia sozinho para casa, as meninadas. E onde ficava a associação nessa? Ali na Praça da Matriz, né? Na Rua 15, esquina com a Praça do Padre João, né? Ao lado do Hotel São Remo ali. Ali que tinha as brincadeiras dançantes aos domingos, das 8 à meia-noite, e os bailinhos de formatura eram todos ali em cima também, né? Naquele tempo a gente não tinha televisão, então a gente assistia televisão ali na associação. Tinha uma associação, comprou uma televisão grande, bota preto e branco. Botava ali embaixo. A televisão ficava no térreo e o salão era em cima, né? Exatamente, subia aquela escada assim e o salão era lá em cima. Então a gente, quando tinha jogo, algum programa interessante, reunia a turma ali para assistir Mas ia pai, mãe, como é que é? O meu pai era diretor da associação nessa época, né? Então ele ficava direto lá. Mas a gente reunia a turma aí ali. E no tempo de juventude também, uma lembrança muito boa, que muita gente vai concordar comigo, era o Santa Helena. O Santa Helena era uma maravilha. A gente ia no Para Todos, na sessão das 7 horas ali, terminava, 9, ia para o Santa Helena, combinava com os amigos, ia comer um pedaço de pizza, e era um pedaço de pizza dividido em 2 e um guaraná, um copinho para cada um. Senão dinheiro não dava. De quem que você se lembra dessa época, Dari? Conta um pouco aí, os seus amigos, quem estudou? Olha, você tem muita turma boa, viu? Para lembrar de tempo de ginásio, é a mesma turma do primário.
tem o Mário Pertinoco, o Oscar Strauss, o Zé Férez Assad. O Zé Férez, apesar de ser um pouquinho mais velho que eu, nós estudamos juntos, o Alexandre Rossi, o Amin, que é irmão do Zé Férez, o Clévio, o Nelson Borges, o Luiz Borges, né, que é filho do Argimiro Borges. O Nelson foi candidato a vereador agora nessa última eleição. E tem muita gente, nossa senhora, o Edson Rosa, o José Antônio Braulio, o José, o Liberato Júnior, que é o nosso secretário das finanças aí da prefeitura, também no colega de escola, o Nescau, que a gente chamava, o Geraldo chamava de Nescau, e tem uma turma boa, viu? O Luizinho Maliverno, o Augusto Dias também. O Augusto também. Augusto era colega de turma também. Então é uma turma boa, viu? O Ataíde, Luiz Ataíde, né? Vai lembrando devagar. Vale um registro. Wilson Nazi, que agora está na direção do Urbano. Não reclama da tua memória, não. Não reclama da tua memória. Você foram 50 nomes aí. Ô, louco! Inclusive, um registro, o Oscar Strauss é irmão do João Vitor Strauss. Exatamente, que fez a bandeira de São José. É o criador da bandeira de São José. O João Vitor foi meu colega no Jornal Estado de São Paulo. João Vitor, era muito meu amigo. Teve um concurso, eu me lembro, a prefeitura fez um concurso para fazer a bandeira de São José dos Campos e ele foi vencedor. E ele fez uma bandeira até baseado assim, na ideia da bandeira paulista, né, do estado de São Paulo. Então fez as faixas azuis e brancas, né, o círculo no meio, a roda denteada, né, que é a bandeira de São José, que mostra ali o progresso, né? Tem aquela faixa no meio que significaria o Rio Paraíba, e a estrela do lado de cima, que é o município, e as duas estrelas de baixo, subdistrito de São Francisco e Monteiro Lobato, né? Parece que é isso aí. Eugênio de Melo. Eugênio de Melo foi de São José. E São Francisco, é isso, né? O Monteiro Lobato, quando chamava Buquira Grande, chegou a ser de São José, voltou para Taubaté, foi para de Caçapava, e uma coisa interessante, que o Monteiro Lobato quase é um joseense, né? Porque tem a história que o Monteiro Lobato pode ter nascido, e o pessoal de Taubaté contesta isso, mas existe essa polêmica, ele pode ter nascido na fazenda do Visconde, onde depois ele vai tomar conta, né? Quando o avô dele falece, e pouquinho antes, alguns anos antes, era subdistrito de São José. Depois volta para Taubaté. E bom, tem uma história muito, muito interessante. Mas São José é um município bem grande, né? A gente tem bastante terra. Eu que sou nascido aqui, acompanhei a evolução. O São José cresceu vertiginosamente. São José hoje é uma metrópole, né? Eu me lembro do tempinho da Rua Direita, que a gente fazia a gente ficava parado na calçada, a mulherada descia de um lado, subia do outro, né? E a gente só ficava reparando ali na Rua 15. O footing, né? Eu sou do tempo desse footing na Rua 15. Na Rua Direita. A Rua Direita, que é do tempo de que... É a Rua 15, Eu chamava a Rua 15 de Rua Direita. É Rua Direita. A Rua Direita. Era garota na Rua Direita também. Então, até hoje, eu ainda chamo de Rua Direita ali, viu? PL1 também, você escutou. Tudo. Lembro, a PL1, eu lembro do Aurélio, do Aurélio de Barros, Monteiro de Barros, né? Que ele era irmão do José Benedito Monteiro de Barros também, que estudou comigo, foi colega de primário, que morava na Vila Maria, ali na 23 de Maio. Então eu me lembro da Rádio Clube, ficava ali na Rua 15, e ao lado da sede do esporte, né? Onde tinha os ensaios de teatro ali com o comediante joseense, ao lado da Casa Diamante. Né? Então a memória é muito boa ainda desse tempo aí. E aí você, passar essa fase de estudante e tal, daí você vai voltar para o esporte? Como é que aconteceu esse nosso do esporte na sua vida? É concomitante, né? Eu participei do infantil de futebol da associação e participei do juvenil de futebol do São José. Depois eu joguei também no amador do São José e tive uma fase, alguns jogos no Corintinha do Jardim Paulista, brinquei lá. E no futebol de salão que eu me destaquei mais, né? Nós fomos campeões de estado no juvenil da Associação Esportiva São José, em 1963, no dia 21 de setembro de 1963. Então, né? Vamos ver quem é que jogava. Essa aqui é a equipe amadora, a equipe juvenil, daqui. Vamos ver se você lembra. Nós estamos numa rádio, nesse momento, o Aldari está folheando uma revista Gazeta Esportiva da década de 60. 1963. Uma preciosidade, por sinal. Então aqui, olha, que eu posso notar aqui na Gazeta, aqui, o Fábio Tal, o Gersi, o Clévio Carvazeri, o Serginho Modesto, o Queder,
o irmão do Luiz Bueno, o Nelsinho Bicudo, o João Russo, que era o nosso técnico, e agachados aqui eu vejo o Beig, o Sérgio Beig, o Jorginho, o Geraldo Descal, o Fernandinho Frige, o Serginho e eu aqui na ponta, o Aldari aqui na ponta esquerda aqui, né? O time, nós fomos campeões de estado de São Paulo nessa época e nós jogamos lá em Santo André, que foi a final, nós ganhamos, parece que foi de 4-1. E tem uma interessante, porque nesse Você jogava dia... do que, Aldari? Conta aí, você jogava do quê? Eu jogava no atrás de back, né? Eu joguei futebol salão do tempo que usava tabela aqui no ginásio da associação. Eu tive até o prazer de jogar contra o Rivelino. O Rivelino já jogou aqui em São José dos Campos no ginásio da associação. Você jogou com o Leão também? O Leão joguei. O Leão é um pouquinho mais novo que eu, né? Mas ele era o reserva nosso lá. Ele era infantil e eu era juvenil. Mas no São José nós jogamos juntos. Eu tenho fotografias que nós estamos juntos, né? E o que me recorda muito interessante na disputa, nesse dia, foi no dia 21 de setembro de 1963, foi o casamento do meu irmão, do Ayrton Machado. E acontece que eu tinha que ir no casamento e eu era o titular do time. Então o pessoal foi na frente de Kombi, né? E o Chamarela, o Vicente Chamarela, ficou me esperando terminar o casamento para me levar para São Paulo, para participar dessa partida, né? Então eu me lembro, fui da Air Willis Bordeaux, carro seria o top de linha da época, né? E então, terminado o casamento, o Varela, o Dari, vamos embora. Pegou, me levou. Eu cheguei em São Paulo, foi Santo André, a equipe já estava entrando na quadra. O João Russo até já tinha escalado o Tal e o Edinho na defesa. Aí eu chego, o Dari chegou, vamos botar o Dari que ele está acostumado a jogar. Aí nós entrei e nesse dia foi interessante, nós ganhamos de 4-1, sagamos campeões de estado de São Paulo de futebol salão juvenil pela Associação Esportiva São José. Como é que foi o clima em São José? Como é que foi essa... Imagine só, esse jogo foi televisionado. Foi televisionado? Foi televisionado, foi um domingo. Foi em 1963? Em 1963, foi televisionado esse jogo em preto e branco. Com a TV Excelsior, quem que... Não sei, eu não me lembro. Eu lembro que falei que foi gravado. Provavelmente a TV Record teria feito isso naquela época. Era coisa amador, né? Mas ela tinha poder de fogo para isso. Foi um flash que falaram que parece que passou o jogo e tal. Como é que foi aqui na cidade? Como é que foi? Quantos ganharam, né? A repercussão tremenda, né? Porque a Associação Esportiva São José no salonismo na época dominava o Brasil inteiro, né? E depois do juvenil eu passei para o amador da associação. Aí já joguei com o Aurélio, com o Japão, né? O Aldo, o Jair Campos, o Zezinho Frige, o João Russo também era o técnico, e tinha o Zezé César Souza também, que era técnico nessa época, né? Tinha o Dego, o Dirceu Pazinho, o Robertinho Frige, o Fernandinho Frige e o Odair Rossi também, que era um excelente goleiro. O Odair era um dos melhores goleiros que eu já vi para sair do gol de pó de salão. Excelente goleiro. Então eu tenho uma participação muito boa no esporte. E sem contar da faculdade, né? Na faculdade de odontologia, eu fui presidente da Associação Atlética Cervantes Jardins, que era a associação atlética que gerencia lá a parte de esportes, a parte social da faculdade. E nesta época nós participamos da organização do DAMI. O DAMI eram os jogos que tinham de dentistas, advogados, médicos e engenheiros. Essa daí nós já vamos contar aqui Era uma rivalidade muito grande. Vamos contar no segundo bloco essa história. Bom, você ouve São José, Memória dos Tempos. Daqui a pouquinho a gente volta. São José, Memória dos Tempos, com Júlio Ottoboni. Voltamos com São José, Memória dos Tempos, hoje com Aldari Figueiredo. E agora a sessão Crônicas da Cidade. Agora você vai ouvir com Luiz Paulo Costa, Crônicas da Cidade, relatos sobre a história de São José. Joseenses e amigos. Formado pela Faculdade de Direito do Vale do Paraíba, João Vitor Guzos Strauss logo percebeu que o escritório e a banca de advocacia não comportava o espírito irrequieto de um repórter. Ainda como estudante de Direito, começou na revisão do jornal Vale Paraibano. Era noctívago, mas de revisor
passa rapidamente a integrar com o veterano jornalista Jorge Lemes a equipe de redação do jornal. Ainda no Chumbão e dividindo o prédio com a Rádio Clube na Avenida Mário Galvão, número 465. Em pouco tempo, destaca-se com textos que não ficavam nada a dever aos jornalistas dos grandes jornais, em especial o Jornal da Tarde, que revolucionava o jornalismo da época. Não teve dúvidas, seguiu para a capital paulista e encontrou um lugar na equipe do Jornal da Tarde. De lá pontificou no jornalismo brasileiro. Deu o Estado de São Paulo, Isto É, Quatro Rodas e Veja, na Editora Abril, onde a morte acabou atingindo no cargo de diretor executivo da revista Educação. O joseense João Vitor Guzzo Stahl não é nada mais, nada menos do que o autor da bandeira oficial do município de São José dos Campos. Os seus pendores heráldicos foram reconhecidos quando ele frequentava ainda o ginásio no João Cursino, ao vencer o concurso para a escolha da bandeira da cidade, realizado pela Sociedade Amigos de São José dos Campos, do saudoso Oswaldo Risse, da Gráfica Planalto, e da não menos saudosa professora Maria Aparecida Madureira Ramos, que espargia sonetos da mais pura poesia romântica na coluna Folhas Soltas do jornal Vale Paraibano. Mas antes e acima de tudo, João Vitor, amigo de seus amigos, solidário, corajoso, não deixava de estar presente principalmente nos maus momentos e naquelas oportunidades mais arriscadas da época da ditadura. Viveu perigosa e intensamente momentos decisivos da história recente do país. Foi um jornalista combatente pela democracia e pela liberdade de imprensa. Um exemplo de vida digna e correta. Por isso, o seu falecimento representou muitas perdas de uma só morte. Histórias e histórias de São José dos Campos. Bom, estamos apresentando São José Memória dos Tempos. Hoje com o dentista joseense e ex-boleiro Aldari Figueiredo. Aí ele estava contando que na sua época de odontologia, né, de estudante universitário, a faculdade ficava onde, Aldari? Ficava atrás da... A faculdade de odontologia, ela começou ali no grupo escolar Olímpio Catão, no quintal, que na época que quando foi instalado em São José dos Campos não tinha local. E o prefeito Mano Ferreira Veloso não podia perder a oportunidade de instalar a faculdade de São José dos Campos, com a colaboração muito grande do Dr. Orlando Campos também, me lembro perfeitamente. Isso foi no ano de... 1960, em 60. 59, a faculdade começou em 1960. Então instalou-se ali no quintal do João Cursi, do Olímpio Catão, foi emprestado, uns barracões de madeira, coberto com telha eternite, um calor desgraçado, e eu estudei no sábado ainda, sábado à tarde, imagina? Era uma mão de obra danada. Puxa vida. É. E depois dali... Ficava onde ali? Onde mais ou menos hoje se situaria? Fala dali. É no quintal ali, onde tem onde o pátio tem a quadra do agora, pátio eu acho da que é uma quadra coberta do Olímpio Catão. Eu não sei como é que está a situação do Olímpio Catão hoje, mas é onde tem uma quadra mesmo, isso eu sei. Depois dali, a faculdade... Já era no Olímpio Catão, não era mais o prédio antigo do Olímpio Catão, né? Não, já era o prédio reformado. O prédio reformado. Quando eu estava no terceiro e quarto anos primário, é que ele entrou em reforma. E daí, então, nós fomos deslocados para o Nossa Senhora Aparecida e para o Lar Bilac, os alunos do Olímpio Catão. Nessa época entrou em reforma, então daí que veio para o prédio novo. É uma pena que naquela época não se usasse a palavra restauro, né? Para manter aquele prédio magnífico do mudaram Olímpio completamente Catão. Tudo, né? Mudou a fachada até o posicionamento do prédio foi mudado. Foi construído um novo prédio, né? Foi. Na verdade, destruiu um e se construiu o outro, né? Depois, na sequência, a faculdade de odontologia, ela passou ali para Euclides Miragaia. E que ano que você entrou na faculdade? Eu entrei na faculdade em 64, prestei vestibular, comecei o curso em 65. Então você começa estudando... Eu sou formado em 68. Eu comecei ali no quintal do Olímpio Catão. Depois, o terceiro ano, eu fiz ali no Euclides Miragaia. E o quarto ano, que foi lá para Francisco Longo. A Francisco Longo, naquela época, era uma picada, viu? Não tinha avenida, não. Era mato de um lado, mato do outro e terra no meio. Você é da quarta turma? Sexta turma. Sexta turma. Sou da sexta turma, né? A primeira turma é de 60. Tinha muita gente de São José, Dari? Nas turmas iniciais, praticamente a maioria era de São José dos Campos, né? Na minha turma, de São José dos Campos,
tinha eu e a doutora Iris Frois. E não tinha mais ninguém de São José, não. Tinha o Francisco Andreoli. Francisco Andreoli, que faleceu agora em novembro do ano passado, foi meu colega de turma. Apesar que ele tinha entrado numa turma anterior, mas com problema político, né? Que ele era muito ligado a essa parte de... Ele é amigo do Luiz Paulo, então ele foi obrigado a se afastar uns 2 anos da faculdade, e depois ele voltou e formou-se na minha turma. Então o Francisco Andreoli, então na de São José tinha eu, ele e a Iris Maria Frois. O pai dela também era dentista, o Zóio Godoy, né? Eu me lembro, ele veio para São José dos Campos na época de tratamento... Na época de São José dos Campos era a estação climática, né, de tratamento. Então eles se instalaram aqui em São José dos Campos e ela ficou. Então, de São José tinha nós 2 só. E aí você estava contando que você montou lá os jogos do... Sim, eu participei da Associação Atlética lá Cervantes Jardim, e na época, junto com o Departamento de Esporte da Prefeitura, não é nem secretaria, né? Nós idealizamos os chamados DAMI, que era o médico, os jogos entre dentistas, advogados, médicos e engenheiros. Depois, posteriormente, também entrou economista, entrou professores, né? E era só com o pessoal aqui de São José mesmo? Não? Era só gente de São José. Então tinha uma rivalidade tremenda. Eram jogos externos e jogos de salão. Então era o Unesp... Não, era a Faculdade de Odontologia. Era dentista, advogado médico da Fundação Vale Paraibano Ensino. Isso. E engenheiro também já. Engenheiro também. Pegava engenheiro o ITA também, o ITA. Não, turma do ITA, turma da EI, da ITEP, né? E depois os advogados, que era a turma da faculdade da Univale. Da Univap. Ou da Univap, hoje né? é a Univap, que era a Fundação Vale Paraibano. Então era uma rivalidade muito grande. Então tinha jogos de futebol de salão, basquete, vôlei, e truco, e dominó, e ping-pong, xadrez. Tinha tudo. A gente... Movimentava bem a cidade? Nossa, lotava o ginásio associação. Era uma rivalidade tremenda, uma coisa muito bonita. Um tempo que lotava muito também o ginásio associação é quando jogava o JECA, que era o Grêmio Estudantil Castro Alves, do João Cursino, que a gente jogava contra a ITEP. A nossa rival era a ITEP. Então, era uma disputa muito boa, muito bacana, mas lotava. De um lado ficava o pessoal da ITEP, do outro lado ficava o pessoal do João Cursino, e era uma briga boa, viu? Você participava dessas coisas, André? Eu me lembro, eu estudava em Santana nessa época, em 64, no Maria Luísa Medeiros, e eu me lembro desses jogos, me lembro da rivalidade que havia também entre João Cursino e Santana, né? E eu acho que ninguém vai se ofender mais e da gente lembrar que o pessoal do João Cursino chamava os santanenses de índio. A torcida gritava índio, índio, e tinha um nome mais que eu vou pedir licença para dizer também, e a gente de Santana gritava frescos, frescos, tal. Então, hoje chama de mineiro lá Santana. Hoje é mineiro. E uma rivalidade muito grande, sim. Que coisa interessante, não? Era uma outra cidade, não, Dari? Era uma cidade mais pacata, mais sossegada, você não tinha problema de violência, você não tinha problema de roubo, de assalto, tranquilidade, você podia andar na rua sossegado, ia na sessão das 10 do matinê, me lembro perfeitamente. Tranquilo. Nessa época dos jogos, eu me lembro muito da figura do Zé Féres, do Cláudio Vieira, que era da UGES. O Zé Vieira. O Zé Vieira, irmão do Benedito Vieira. Não, tinha o Cláudio Vieira também. Quem que era Cláudio Vieira? Não me lembro. Cláudio Vieira, mas também era um dos diretores do JECA lá, na área de esporte. O Zé Vieira, que faleceu agora, acho que um ano, 2 anos. Irmão do Benedito Vieira, do Benê, da cooperativa de Laticínio. O Amin também, depois. O Amin. O Benedito Vieira é meu colega de turma também. Esqueci de citar naquela... Nós estamos juntos. O Heitor Vieira também. O Heitor Vieira já é da turma da SAV, né? Que tá isso, que você tá falando? Da SAV. O Rui Vieira, o Heitor Vieira. Era a mesma família? Não. Essa é outra família. Esse é do irmão do Rui Vieira, né? Aliás, eu moro no Jardim das Colinas, na rua Saul Vieira, que é o pai deles, né? O idealizador da organização SAV, em São José dos Campos, né? Eu me lembro perfeitamente, foi a primeira loja, eu acho, não sei... São José, com certeza, que fazia venda a carnê, tipo
pagar prazo, né? Deve ter sido a primeira loja de departamento Loja de São de- José, nesse exatamente, sentido, né? De ser loja de departamento, né? E eu me lembro muito da Luzilândia também. Da Luzilândia, que o meu pai comprava fiado lá que nunca acabava de pagar. Parecia o NPS, viu? Pagar. O NPS não, o BNH. O BNH. Pagava, não acabava nunca, viu? Isso me lembro muito bem da Acabava a Luzilândia. casa e o cara não acabava a dívida. né? Nós tínhamos umas lojas em São José dos Campos memoráveis. Né? Tradicionais. Casa Verde, Casa Creme, Casa Casa Verde. Confiança, Casa São Jorge. Isso, Casa Confiança. A Casa São Jorge, a do Bar do Cury também, ali em frente ao mercado, né? Também. Eu me lembro muito bem que o meu pai ajudava o Bado e o Fuá de Cury, que é o avô do nosso atual prefeito, né, do Eduardinho. E meu pai ajudava muito na contabilidade da loja, né? Olha, um fato interessantíssimo que eu vou te contar agora. Meu pai, ele levava dinheiro do Banco do Brasil, do São José, para o Banco do Brasil em São Paulo, outras cidades. Então chegava às 6 horas da tarde, ele chegava em casa com uma mala, vinha a pé. O Banco do Brasil era ali na Rua 15, onde é hoje a loja ali do 1,99 ali, onde é a sede da associação. Certo. Ali embaixo era o Banco do Brasil. Meu pai chegava com uma mala cheia de dinheiro, ia a pé dali para casa. De manhã ele pegava o Fortunato, né? O Benedito Fortunato, que tinha um táxi, um carrão bonito, um Fordão, acho que era Ford preto. Pegava o ônibus, Pássaro Marrom, ia para São Paulo de Pássaro Marrom, levando uma mala de dinheiro para entregar lá em São Paulo. Se algum sequestrador ligou o rádio nesse momento, nós queremos informar que isso ocorreu há 30, 40 anos atrás. Não, Ou mais. Mais que isso até, então. 50 anos atrás. Eu me lembro, eu tinha 9 anos de idade. Então você veja a tranquilidade que a coisa tinha, né? Meu pai ele entregava dinheiro, não tinha negócio de carro forte, essas coisas, não. Dari, a cidade tinha... As pessoas que eram daqui tinham uma identidade maior com a cidade. Era tudo família, né? A família Frigi, por exemplo, é enorme, né? Os Veneziani. O Veneziani, os grande. Frigi, a família... Tem os Costa. Os Costa, o Samuel Costa, a turma do Samuel Costa lá. Então, praticamente, era uma família grande, né? Os Frigis que eram muito grandes, família muito grande dos Frigis. Eu participava muito dos Frigis. E acabava todo mundo meio parente, né? Não, parente, a gente se mesclava tudo, né? Então, o São José dos Campos, nessa época, era uma grande família. Depois começou a vir indústria, GM, Johnson, Kodak, né? E começou a diversificar a coisa, né? Então, veio muito mão de obra de fora, etc. E mudou. Apesar que na época da São José era a estação climática da tuberculose, São José teve um avanço muito grande, graças, inclusive, a esse fato de ter sido instância climática, né, de tratamento da tuberculose. Porque para cá vieram muitos médicos, o Dr. Mário Galvão, o Dr. Rui Dória, então tinha os médicos que vinham para São José para se tratar e tinha aqueles que vinham para São José para aprender a cuidar da tuberculose. Né? Então foi nessa época que São José também teve um crescimento da era da tuberculose, um crescimento muito grande, porque senadores, deputados, são pessoas influentes que vinham para São José dos Campos se tratar e acabavam ficando por aqui, né? Os grandes médicos pulmonologistas do Brasil estavam aqui em São José e Campos do Jordão, né? Nas duas cidades do Brasil. O pioneiro deles é o Dr. Mário Galvão, que tem a avenida, né? Que é a avenida que vai para a estação. Ele foi um dos pioneiros, porque ele foi para São Paulo, ver como é que tratava a tuberculose, depois trouxe todo o ensinamento de lá para São José dos Campos, né? Então, nessa época, São José teve um crescimento muito grande. O doutor Nelson Dávila, Nelson Dávila, Rui Dória. O doutor Rui Dória de Limeira também, na cidade onde nós moramos lá. E depois que foi inventada a estretomicina, né, que no tratamento da tuberculose, a tuberculose passou a ser tratada como um resfriado muito forte. Né? Aí então foi passando, e entrou, São José entrou na era das indústrias, né? Você se lembra, por exemplo, como é que era Vicentina Aranha? Como é que funcionava esses Vicentina Aranha foi o primeiro hospital para doentes, né, do estado, né, da Santa Casa de São Paulo. Vicentina pertence até hoje, pertence à Santa Casa Misericórdia de São Paulo. Então, naquela época... Tinha aquela coisa de vocês não poder... Era jovenzinho e tal, receber recomendação para não ir, tinha os locais que eram recomendados para não ir, porque tuberculose também não é assim de pegar
Na época a gente era obrigado a tomar o BCG, o vidrinho, né? Eu me lembro remédio, da escola. Pior remédio, ruim. Então você era obrigado a tomar o BCG e fazer radiografia do pulmão todo ano. Para você entrar na escola, no primário, você tinha que mostrar a biografia. Você chegou a ter algum conhecido, algum amigo que chegou a ficar tuberculoso, alguma coisa assim ou não? Eu mesmo tive um probleminha na época, quando eu estava no terceiro colegial, eu estava me preparando para fazer faculdade de medicina, estudava muito. E aí deu um problema, eu consultei o doutor Amaury Lousada Veloso, que é ali no Jardim do Sapo, né? E foi detectado uma manchinha no ápice esquerdo do meu pulmão. Aí o doutor Amaury chamou meu pai, me lembro bem disso, falou, o seu filho está com uma manchinha, isso é normal, em São José dos Campos, naquela época aí, em São José dos Campos é normal, né? Então, você se contamina mesmo, vive no meio de pessoas, né? Isso aí é coisa simples, você vai tomar, até me lembro, era streptomicina, uma injeçãozinha todo dia, e tinha mais nicotilamida, mais uns outros medicamentos lá. E eu fiquei 1 ano em tratamento, e aquilo cicatrizou, é cura completa, porque a tuberculose hoje, naquele tempo já tinha cura, né? Hoje, então, muito mais, né? E como é que assim, que Nelson foi, na hora que... Como é que funcionou essa coisa na sua casa? Com irmão, mãe? Choradeira. Choradeira. Na verdade, havia um certo pânico em relação à tuberculose, né? A coisa era meio trágica, né? Eu me lembro, chegar da rua, minha família pegou dinheiro, lava a mão, era cuidado onde pisa para não pisar na mão. Agora você ficou doente, não pode mais beijar a namorada, aqueles doces, não pode beijar criança, tem que ficar longe. Troço. Quer dizer, era um drama que se fazia, mas não tinha aquela razão de ser, né? Tanto é que eu estava me preparando até fazer faculdade de medicina, me lembro disso. E como não podia sair de São José dos Campos, o doutor Amaury falou, se o seu filho sair daqui, não sei se volta. Se vai voltar para tratamento. Então, por enquanto, é melhor fazer uma profilaxia, né? Uma coisa de prevenção. E foi então que meu pai falou, Dari, você não ficar sem fazer nada, por que você não faz odontologia? Eu falei, pai, eu quero fazer medicina. Ele falou, filho, faz odontologia. O pai não tem condições de bancar, etc, etc. Aí que eu fui conversar com um primo meu, o doutor João Guedes, em Caçapava, e ele me deu um conselho, até hoje, não esqueço de jeito nenhum. Eu fui na casa dele, ele estava lá, ele falou, primo, faz o que seu pai está mandando, faz odontologia, porque a odontologia é a profissão do momento e do futuro. A medicina, você ganha muito dinheiro atualmente, mas aí está entrando o NPS aí e está acabando com a medicina. Então o médico ganha muito dinheiro, mas não tem tempo de gastar. Você veja eu que eu trabalho aqui quase que 24 horas por dia, todos os dias. Se eu fosse você, faria odontologia. Hoje eu faria odontologia, não faria nem medicina. Foi um conselho que ele me deu. Foi aí então que eu falei para não fazer nada, é a área de saúde, e parti para a odontologia. Graças a Deus me dei muito bem. Adori, nós falamos dos médicos da cidade, lembramos o nome dos grandes médicos. Quem eram os dentistas da cidade nessa época? Os professores da doutor Roberto Nicodemo, doutor Gerson Munhoz dos Santos, doutor Ed Arruda Camargo, o Caetano Bazarella, um tempo mais remoto, Ademar Prisco da Cunha, né? Tinha o pai do Boneca também, como é que ele chamava? O consultório dele era ali na Rua 7. Norberto Nogueira, me lembro, eram os dentistas da época, né? Agora eu já peguei mais o tempo do Dr. Roberto Nicodemo, do Gerson Munhoz, do Éder Arruda Camargo, do Delcio Pazin, que é falecido também, que era um dentista, o Rangel, Francisco José da Costa Rangel, também foi um dentista excelente. Aliás, é o primeiro presidente da Associação Paulista de Cirurgiões Dentistas de São José dos Campos, foi o Dr. Rangel. E desses muitos eram professores da faculdade? Praticamente todos que eu citei aqui eram professores da faculdade. Porque quando a faculdade se instalou, veio a parte básica. Então, na parte básica, eu me lembro muito que deu aula lá o doutor Vilas Boas, Fausto Ivan Pinheiro Vilas Boas, nome bonito, eu gostava muito de pronunciar o nome do doutor Vilas Boas. O doutor Toledo, o Oswaldo Martins Toledo. Tem o doutor João Reis Quaglia também deu aula no laboratório da Faculdade de Odontologia, né? Então, quem mais tinha ali de médicos de São José? Porque essa parte básica pegaram os médicos de São José. Depois, quando entrou a parte
prática, né, de odontologia. Então foram convidados alguns dentistas, que é o caso do Dr. Ed, do Dr. Gerson, do Roberto Nicodemo, o Nicolau Diakov, também, que é da primeira turma, o Pedro Ives também foi colega nosso de faculdade, né? Mas o Pedro não chegou a dar aula, não. O Pedro se enveredou para a parte de esporte, essa coisa toda. Ele então, o basquete. É. Então, a Nata, do Podelso também deu aula na faculdade, o Caetano Basalha também deu aula na faculdade, o Rangel também foi professor da faculdade. Então, um tempinho muito bom. E eu, assim que me formei também, continuei na faculdade. Desde 68, eu estou na faculdade e me aposentei agora, em 2002. E você passa a ser professor da faculdade. Você foi professor, inclusive, estadual, né? Eu fui professor do Estevão Ferri, na época que faltava professor. Então, como aluno de curso superior, eu poderia ministrar aulas no ginásio. Em que ano foi isso? Você se lembra? Foi em 67, 68. Estevão Ferri ficava ali no Monte Castelo. Ali no Monte Castelo, na esquina. Como é que era ali? Era tranquilo, viu? É. Mas era terra. Era terra. A Avenida Brasil era um terrão, né? Era terrão. Eu me lembro ali, eu dei aula ali em 67. Era o Marechal Rondon. 68, 60, até 70 dei aula ali. Nessa época eu já era formado, porque eu me formei em 68. Eu me formei e continuei dando aula ali. Então tem muita turma aí que passa na rua, oi professor, como é que vai? A gente olha, como é que vai? Oi, tudo bem, né? O senhor deu aula para mim e tal. Então, uma passagem muito interessante que eu tenho da faculdade é que eu dei aula no Estevão Ferri para uma menina que chamava Jussara. Aí eu dei aula para ela no Estevão Ferri, dei aula para ela no cursinho de orientação, assim, no colegial. Dei aula para ela na faculdade de odontologia e fui convidado para ser paraninfo da turma dela. Então isso é uma coisa que me marcou bastante, entendeu? A Jussara, até me lembro perfeitamente dela. Dari, você conhece o Clube do Choro aqui de São José? Eu já ouvi falar, inclusive já ouvi alguns CDs, né, que eles andaram gravando. O Luiz Paulo me passou um. É bastante interessante, é muito gostoso de ouvir. Então você vai escutar agora, junto com a gente aí, o Choro para Ricardo, do Clube do Choro daqui de São José.
Bom, você ouve São José, Memória dos Tempos. Daqui a pouquinho a gente volta. São José, Memória dos Tempos, com Júlio Ottoboni. Bom, agora vamos ouvir a sessão Antigamente. Agora você vai ouvir na Rádio Piratininga, Antigamente, com Marcos Ramon, a cidade de ontem e a cidade de hoje. Antigamente, onde hoje fica a rua 15 de novembro, existia a rua direita. Ela tinha um aspecto de rua nobre. Era uma rua reta, larga e limpa, que começava no Largo da Matriz e ia até a esquina do Largo da Cadeia, a atual Praça Afonso Pena, a mesma extensão de atualmente. Essa rua, por ter sido a rua principal do município, sempre teve o melhor comércio, ótimas residências e um constante movimento de pedestres e veículos. Durante muito tempo, a rua manteve um imenso contraste. Apresentava casas com fachadas boas e sólidas, ao lado de casebres, de terra socada, taipa e até mesmo pau a pique. O contraste também se estendia às casas comerciais. Existiam lojas de grande porte, que contrastavam com outras de menores sem muito recurso, quase vazias, escuras e abaixo do nível da calçada. Hotéis, bares, farmácias, confeitarias, alfaiatarias, as melhores do Vale do Paraíba, bazares, bicicletarias, uma rua recheada de afazeres. Ali teve início a PL1, um serviço de alto-falante que tocava música popular e clássica, e informações em noticiários matutinos e vespertinos. Hoje, não mais ostenta as glórias do passado, mas continua uma rua importante. É nela que está instalada a Biblioteca Municipal. Dari, a gente tem que, conversando com você, não dá para se furtar, falar do seu pai. Né? O pai teve uma participação no Teatro Amador de São José fundamental, né? O Machadinho, uma pessoa extremamente querida. Aqui, inclusive, é uma pessoa que influenciou no meu nome. Eu chamo Júlio Marcos exatamente por uma peça de teatro que o seu pai dirigiu, que era o Grande Demagogo, uma parceria do meu pai, do Mário Ottoboni, com o seu pai. E, inclusive, para mim é um motivo de orgulho. Né? Eram pessoas que realmente fizeram muito pela cultura da cidade. Conta um pouco do Machadinho. Como é que é? E você participou, inclusive, né, da questão do Teatro Amador de São José. O meu pai, juntamente com o seu pai, com o Mário Ottoboni, com o Narciso, eles foram precursores do teatro em São José dos Campos, né? Eles fundaram o Comediante Joseense, eu me lembro, em 1954. Então tinha algumas pessoas que me lembro que participaram do grupo dos Comediantes Joseenses. Tinha o Danilo Monteiro, o Sérgio Bueno, que trabalhava na Receita, o Mário Ottoboni, né, meu pai, o Higino Paes, a Maria Aparecida, a dona Ricardina, que morava ali na Vila Maria também, na 23 de maio, eu lembro perfeitamente dela, que era a mãe do Rubens. O Rubens eu tive com ele até, o Rubão, ele era lá do João Cursino. Rubem Frias, Rubem Frias. Ele trabalhou lá no João Cursino com a gente, era inspetor de aluno lá na época. Hoje professor da Unesp de literatura, né? É isso mesmo, André? Parece que em São José do São José Rio Preto. E tem a Eunice Ottoboni também, que é a sua tia, né? E a Celeste, eu me lembro também da Antonieta Citrângulo, que inclusive era dentista na época. Eu me lembro muito bem do meu pai, porque quando ele ia fazer as suas peças de teatro, eu tinha meus 10, 12, 11, 12 anos, eu ia junto para ficar puxando cortina, abria a cortina, fechava a cortina, né? Ele levava vocês eram quantos irmãos? Nós somos 3 homens e só eu que ia atrás. Minha mãe botava atrás dele para tomar conta, que ela falava, Dari, vai com teu pai. Então eu ia junto com ele para poder voltar para casa também mais cedo, né? Porque senão ele ia sozinho, às vezes ele nem voltava. Ele embalava, o Machadinho era fogo na roupa. Então minha mãe tá ouvindo isso aí, ela vai dar risada. O Machadinho era nascido onde? Meu pai é São José dos Campos também. O Machadinho também era aqui, Benedito a família Machado. Joseense, a família toda é joseense. E meu pai era funcionário do Banco do Brasil, né? Família joseense, os Machado. A família do meu pai
Minha mãe é Raimundo da Silva. A minha família, meu avô, que era o João da Cruz, João Raimundo da Silva, era um fazendeiro muito cheio de dinheiro na época do café, que infelizmente perdeu tudo, né? Com aquela crise do café naquela época, que teve que queimar a produção, foi um Deus nos acuda. Para você ter uma ideia, aquela propriedade ali onde é a sede da Associação Esportiva São José, no centro, ao lado da igreja matriz ali era do meu avô. Os meus tios foram nascidos ali, o tio Geraldo Borracha. O Borracha é irmão da minha mãe. É meu tio, Geraldo Raimundo da Silva. Ele é meu tio, irmão da minha mãe. E ele, inclusive, a família, o tio Licírio, o tio Juca, né? Que é o Zé Raimundo da Silva, o Valdemar Raimundo da Silva, é tudo Raimundo da Silva. Então, eles foram nascidos ali, era a sede, onde a sede se nasceu era a casa do meu avô. Entendeu? Que interessante. Então, são memórias. E tinha uma fazenda onde? Você se lembra disso daí? Aqui no lado do Putim, ali do... Como é que chama ali, daquele lado, onde é o campo de São José ali? Torrão de Ouro? Não. Agora, hoje, do estádio, ali, ali na a Varja Grande, até meu tio morava ali, na descida ali, na João Guilhermino. João Guilhermino não, é Sebastião Galberto, né? Aquela lá embaixo, né? Então, eles tinham uma chácara ali também. Meu avô, ele tinha muita propriedade, fazendas, etc. No fim, aquela crise do café perdeu quase tudo, né? Eu vou te fazer uma pergunta agora, não sei se você consegue me lembrar. O Cassiano Ricardo era da família Machado. O pai dele era Machado e eram cafeicultores. Tem alguma ligação da família? Não tem ligação. Você saiba, pelo menos? Não tem ligação, mas tem amizade dele com o meu pai. Porque o livro dele que tem lá em casa, um livro grosso assim, é autografado ao amigo Machadinho, tal, e Cassiano Ricardo. Tem um livro autografado. E parece que tem uma carta também do Cassiano Ricardo pro meu pai lá em casa. E como é que era o Machadinho? O Machadinho é uma pessoa muito alegre, né? Aquele que chegava assim no boteco, pagava a conta de todo mundo. Era uma pessoa... Por isso que sua mãe te mandava. É verdade. É muita fartura. Meu pai, você podia comprar, por exemplo, meia dúzia de banana, ele comprava 3 dúzias de banana, perdia tudo. Nascido onde? Você lembra? Do Machado, seu pai eu acho que é Santana, na Rui Barbosa. Na Rui Barbosa. Que ano que seu pai nasceu? A família Freire, não sei se você é ligado, você é Freire. Eu sou Freire. Ele é dos Freire. Então, tem o Freire, que era major do Exército, ele é parente seu? É parente. O Quincas Freire? Parente, o Quincas é o parente. Quincas Freire. Então, a mãe dele é irmã do meu pai. É? É. Nossa. Vocês são parentes, sabe? O Quincas Freire, o major? É o major. Então. Major, falecido. Ele faleceu lá em Taubaté. A família mora lá, pai do Amilcar, do Aníbal. Então acabaram de descobrir o grau de parentesco de vocês. Então, tá vendo Freire, né? Porque o avô dele tinha uma padaria ali na... Meu avô, meus tios. Tinha padaria ali na Rui Barbosa. Rui Barbosa. Só confirma que em São José dos Campos se mexendo, todo mundo é parente. Né? Então, uma coisa tem a ver, né? E o meu pai é uma pessoa muito brincalhona, muito alegre, né? E tem umas passagens interessantíssimas de teatro. Meu pai tem uma coisa também, ele foi antes do Sérgio Vaz, ele que animava os bailes de São José dos Campos e do Vale todo. O Machadinho nasceu em que ano? Meu pai em 1910. 1910. Ele faleceu em 1990, com 80 anos. Meu pai é o seguinte, ele ia fazer 80 anos no dia 27 de agosto, né? De 1990. Aí a gente tava programando um churrasco pra ele, fazer isso, fazer aquilo. Ele falou, filho, não faz nada que eu não vou fazer 80 anos. Eu não vou fazer 80 anos. Eu falei, pai, que é isso, larga a mão. Não, porque já tinha tido um derrame, teve depois 2 reincidências e tal. Mas ele recuperava de todos eles. O Machadinho morava com você? Morava com você. E eu que morava com ele. Você morava com ele? Eu morava com ele. Então, e ele fala, pai, vamos fazer uma festa de 80 anos, etc, etc. Falou, não vou fazer 80 anos. Ele falava isso meses antes. Meses antes ele falava, não vou fazer 80 anos, não vou fazer 80 anos. Você acredita que ele morreu no dia 26 de agosto e fazia aniversário no dia 27 de agosto? Não fez 80 anos. Não fez. Quer dizer, nas contas vai dar 80 anos, porque tem mês que tem 31, etc, etc, né? Mas ele sempre falava isso, viu? Meu pai... Quem eram os grandes amigos do Machadinho? O Machadinho deve ter várias fases. Né? Tem muitas fases. O Luiz Ataíde, que trabalhava no Banco Brasil, gerente do Banco Brasil. O Ló Bagunhá Maldos. O Ló Bagunhá. Meu pai não saía da casa dele.
Hã? Tá vivo? Não. O Ló? O seu Ló faleceu. Faleceu agora? Faleceu O agora pai, o o, ano pai, passado. o pai do Celso Maldes, é porque eu tava em Curitiba. Não, o pai do Celso, É o pai do exatamente. Celso Do Malta. Eduardo, do Celso. Isso mesmo. Ele faleceu, o Ló Poxa, que faleceu pena. o ano passado. É porque eu que não estava aqui em São José, eu estava em Curitiba. O senhor Ló faleceu, uma pessoa fenomenal. O senhor Ló, ele junto comigo lá no Conselho da Associação Esportiva São José, somos sócio vitalício, ele é conselheiro vitalício, ele também, e ele falava muito que na bodas de prata dele, meu pai que cantou lá numa festa, ele morava ali na Carvalho de Araújo, esquina com a 23 de maio, né? E quando ele fez 25 anos de casados, o senhor Ló falou, Dari, não esqueço o dia que eu fiz 25 anos de casados. Seu pai foi lá e animou a festa. Meu pai cantava em baile sem microfone. A Machadinho tinha mais isso, ele era cantor também. Sem microfone. Mas Ele era crooner, né? Ele ator de tinha teatro não orquestra. precisa de microfone mesmo. Não, naquele tempo não tinha som que nem tem hoje, não. Que hoje em dia, uma voz pequenininha fica um vozeirão, né? E como é que o Machadinho leva você pro teatro? Como é que você chegou a acompanhar esse negócio da entrada do seu pai no teatro, o Amador de São José? Eu ia mais assim pra fazer companhia mesmo, né? Eu ficava lá atrás da coxia, né? Que a gente chamava. Tinha o Cid Morel. O Cid Morel que fazia a maquiagem no pessoal. E toda vez que terminava a peça, eu estava completamente pintado de palhaço, né? Porque eu ficava ali atrás, ele ficava pintando. O Cid também morreu faz muitos anos. Eu me lembro dele, morreu muito jovem. Onde era apresentado os espetáculos de teatro aqui Na em São sede José? do São José, Esporte Clube São José. Só ali na nesse- rua só 15 nesse de local? novembro. Não, tinha ali na rua 15 de novembro, na sede do São José. Aonde que era? Ali onde é a na Casas rua- Bahia hoje. Casas Bahia. Era ao lado ali Ao da... lado do Diamante, né? Casa Diamante e tinha o restaurante Bolonha. O Bolonha. O restaurante Bolonha. A associação depois o teatro teve uma fase muito boa, que teve o primeiro festival do Teatro Amador de São José dos Campos, que foi em março de 1957, ele foi encenado na sede da Associação Esportiva São José. Da associação. Eu me lembro perfeitamente que nessa época aí os comediantes joseenses levaram aquela peça Deus lhe pague, é uma peça muito bonita, né? E meu pai, ele que era o diretor, né? Ele que dirigia a turma lá. O Deus de Paga do Juraci? Camargo? Eu acho que é. 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 Não, o Procopio Ferreira teve aqui, né? Ele teve Cacilda Becker. Procopio Ferreira, aqui. meu pai tinha alguma, alguma relação com ele, que meu pai falava sempre dele. Entendeu? Apesar que ele era mais velho, bem mais velho que meu pai. Mas essa parte de teatro, nossa, eu tive revirando as coisas aradas dele lá em casa. Tem tanta peça de teatro lá jogada lá, eu tô juntando tudo a traça já tá comendo tudo, né? E você não se entusiasmou com o teatro? Como é que foi? Não fui dessa, não. Mas você assistiu muita coisa. Ah, sim, Boa. toda vez, toda peça existia, né? Esse festival, o primeiro festival de teatro que teve, inclusive com o seu pai, o Mário Toboni, foi o presidente da comissão organizadora, né? E esse foi na associação que tinha vários grupos de teatro, tinha o grupo de Santana, tinha o grupo ali do Frederico Ozanam, né, que você estava falando. Frederico Ozanam. E tem os comediantes joseenses, do qual o Mário Toboni fazia parte. Eu só consegui saber onde fica o... Lá em Santana, o homem de Frederico Ozanam fica... Na rua Sebastião Húmel, Húmel. ao lado ali do Que é Asilo Santo Antônio, isso, né? Que é das Vila irmãzinhas Vicentina ali, né? Vila ali do lado, Vicentina. né? Foi os comediantes joseenses, eles levaram em cena várias peças, né? Como o Deus lhe pague, que eu falei, Uma Sogra do Barulho, que teve um sucesso tremendo, foi reprisada umas 5 vezes, né? Casar para Morrer, que teve 3 vezes também. Depois Eu Conto, que é uma pecinha bastante interessante, que teve a participação do meu pai, do Danilo Monteiro e do Mário Toboni. É de autoria deles, né? O Depois Eu Conto. Então, essa fase do meu pai do teatro foi muito interessante. Machadinho E eu participei dirigia bastante. só ou era ator também? Não, ele fazia de tudo. Fazia de tudo. Ele escrevia, participava, ensaiava. Ele tinha na época, ele chamava Guerra Duval. Ele gostava que quando ele fazia alguma coisa, como ele participava, ele não podia botar o nome dele, que autor, escreveu, diretor, ator, que participou, que dirigiu. Então ele punha aqui, era o Guerra Duval. Guerra Duval, pseudônimo dele. É pseudônimo dele. Mas daí ele participava também como ator, participava como diretor, né? Então, na direção, era sempre o Machado Figueiredo. Ele não chamava nem... Ele é Benedito Machado Figueiredo. Mas na parte de teatro era o Machado Figueiredo. O Machadinho do Banco do Brasil, né? Machadinho do Banco do Brasil. Ele é muito conhecido porque tinha o Machadinho da Vila Maria e tinha o Machadinho Santana.
Então, quando eu falava que era filho do Machadinho, o pessoal da Vila Maria, de Santana, não, do Banco do Brasil. Banco do Brasil. Do Banco do Brasil. Então, foi uma fase muito boa. E seu pai tinha uma vida cultural ativa, né? Bem ativa pelo que você está contando, né? Meu pai, o estudo dele, ele teve estudo do primário, eu acho. Eu nunca cheguei a saber se meu pai fez secundário ou não. Eu acredito que não. Então, ele era uma pessoa muito inteligente. Ele lia a peça de teatro, já sabia que se passava tudo, ele encenava sozinho e mostrava como é que devia ser feito para os atores, né? É uma direção interessantíssima. E você acompanhava, né? Isso daí, né? E ele ficava ali no ponto, né? Ele ponteava. Tinha aquele buraco lá que tinha aquela campana ali em cima, né? E ele ficava ponteando. Naquele tempo não tinha os fones de ouvido que nem tem hoje, que os artistas... Né? Esquecia a fala, Esqueceu a fala, o pessoal já dá um toque lá. Então ele ficava ali. Então ele tinha que pontear. E ele era um dos melhores sei lá como é que chama, ponteadores, né? Os ponteiros ali. Porque ele conseguia falar nitidamente para a pessoa entender e baixinho. Baixinho. Tem que falar baixinho, porque senão o pessoal da plateia escutava, né? Então ele ia falando e o pessoal ia repetindo no palco. O teatro lá, do Frederico Zanan é grande até, né, André? Grande. Ele lotava isso, né, Dari? Na época... O Frederico Zanan deve ter quase 300 lugares, aquela plateia lá. O teatro, o auge do Teatro São José dos Campos foi nessa época, em 1960, 57, 60, 60 e pouco. Lotava. Lá lotava. Tinha o cinema era pouco, né? Não tinha filmes assim. Que inclusive parece que aqui as fábricas tinham também grupos de teatro. Todos, né? tinha. O prestígio era muito grande. E meu pai que incrementou esse São José dos Campos juntamente com o Mário Toboni. E quando meu pai foi para Limeira, eu me lembro perfeitamente, ele montou também lá o teatro lá no Limeirense. Tinha o Limeira Club e o era nosso Limeira Clube, é isso mesmo. Então ele incrementou o teatro também lá em Limeira. O Machadinho não parava. Teve uma passagem muito boa de Limeira nessa parte de teatro também. Quem eram os grandes amigos do seu pai? Vamos ver se você consegue se lembrar de alguns assim, da época do teatro. O pessoal que frequentava, assim, tinha o Silas, que trabalhava no Olímpio Catão, que tocava violão, né? Tem o Danilo Monteiro, que eu falei, o pessoal mais do Lobagunhá, o pessoal mais do Banco do Brasil, né, que frequentava mais. O Mário Toboni, seu pai também frequentava muito minha casa, ali na Vila Maria. E como é que a sua mãe lidava com isso aí? Ela não gostava muito, não. Minha mãe tinha muitos ciúmes. Porque meu pai ficava assim, em evidência, e toda pessoa em evidência chama atenção, né? Então dava uns cripocó de vez em quando, né, cara? E ele era muito Vamos saber, o seu né? pai era um homem paquerado, sim, mesmo sendo casado, sendo do Banco do Brasil, sendo um respeitável senhor da sociedade, como era realmente. Tinha essa coisa assim do ciúme tinha o ciúme, da paquera. Minha mãe tinha um ciúmezinho, por isso que botava a gente atrás dele. Isso daí é histórico, desde quando o mundo é mundo, não existe. Não tem... E seu pai era uma figura carismática, né? Era um cara muito gostoso. Uma passagem muito interessante de São José dos Campos, a parte cultural de São José, nessa parte de teatro, porque ele ensaiava o grupo infantil. O Vitor mesmo, o Vitor Strauss, João Vitor Strauss, que fez a bandeira de São José dos Campos, ele aprendeu teatro com meu pai. O Oscar Strauss, que é o irmão dele também, a Vera Candelária, que é sua prima, a Vera também, a Verinha Candelária, que é filha do professor Joaquim Candelária, foi meu professor de histórias do Brasil, história geral ali no João Cursino, e tinha o Luiz Ataíde, tinha várias pessoas que meu pai ensinava ali na criançada, que ele ensinava teatro, né? Junto com a professora Madureira Ramos. Com a professora Madureira Ramos. Que coisa É uma passagem interessante. Interessante e lamentavelmente com pouco registro, né? Muito pouco registro. Pouco registro, porque principalmente o teatro, que é visual, se houvesse naquela época vídeo, né, alguma coisa assim, isso teria sido registrado certamente. Né? Eu acho que uma questão que é interessante é que as pessoas que estão escutando, provavelmente a grande maioria nunca imaginou que São José teve essa movimentação cultural que o Odari está descrevendo aqui.
né? O Teatro São José Que é dos muito mais Campos, movimentado na década de 50, no meados da década de 50. Imagina que havia 60. 19 grupos de teatro em São José dos Campos nessa época. Desse O festival Mário de Toboni 57. mesmo, seu pai, ele fez quantas? Umas 7, 8 peças, não foi? Quantas? Meu pai eu não sei. Meu pai, inclusive, ganhou. Eu lembro, como tem uma prêmio de... Cristo a pé na Dutra. não tem Isso uma daí coisa- são os livros dele. Os livros também. Na fase de teatro dele, ele ganhou o prêmio de melhor autor nacional com A Família Pobre. O primeiro nome era Família Pobre, de prole numerosa, e depois passa a ser, quando vem, estava sendo inclusive encenada no Teatro Maria de la Costa, quando estoura a Revolução, e a de 64, o golpe de 64, e aí sumiu o cenário. Ela era assim meio avançada para a época. Daí sumiu tudo, acabou tudo. E aí, inclusive, é o motivo que meu pai abandona o teatro. Continuamos aqui com a entrevista com o Aldari. Eu queria chamar agora, Aldari, o Choramingando, do Clube do Choro. Mais uma música composta aqui em São José dos Campos.
São José, Memória dos Tempos, com Júlio Ottoboni. Era em São José dos Campos, num tempo em que se dançava valsa no coreto do jardim. Voltamos com São José, Memória dos Tempos, hoje com Aldari Figueiredo. Agora, os depoimentos das pessoas que fazem a cidade. Você vai ouvir agora Minha Terra, depoimentos que contam a história da cidade. Meu nome é Maria Pereira Rosa. Nasci no estado de Minas. Vim para São José em 49 e fiquei depois vim para Maringá, Jardim Maringá. Que era tudo mato, não tinha luz, tudo barro. Era uma roça, sem dizer. E muitas pessoas foram embora, que achavam que isso aqui nós nunca ia melhorar. Então, mas eu não saí daqui, né? Fiquei aqui, assim mesmo, né? E até hoje eu moro aqui, no mesmo lugar, mesma casa, no mesmo lugar, porque eu não queria sair mais, mudar mais. E hoje a gente vê como é o Maringá. É uma cidade, muitos valores. Não tem mais aqui casinhas pobres, é tudo apartamento, prédio, sobradinho. E a gente vê que o Maringá não é mais aquele Maringá quando nós viemos. Ainda tem famílias aqui do meu tempo também, como Dona Leonora, Dona Nésia, o pai da Ludinha ali em cima, mas o resto tudo foi embora, a gente não, né? Meu nome é Rodolfo Gaia, sou nascido e criado aqui na cidade de São José dos Campos, essa cidade maravilhosa que todos nós amamos muito. E as recordações que eu tenho dessa cidade são muitas, são inúmeras. A gente poderia passar aqui alguns dias e eu não iria lembrar de todas elas. Mas um fato muito marcante que eu tenho comigo dessa cidade tão querida foi o ano de 1967, na qual nós tínhamos como prefeito o senhor Eumano Ferreira Veloso. E para comemorar o bicentenário da cidade, nós tivemos aqui 2 grandes eventos, dentre muitos que ocorreram. A apresentação na Rua 15, que foi uma coisa maravilhosa, apesar de estarmos no mês de julho, tanto é que o aniversário da cidade é no dia 27 de julho, nós tivemos a apresentação da Escola de Samba do Salgueiro, do Rio de Janeiro, que por sinal é a escola que eu admiro desde esta oportunidade, e ela fez um desfile maravilhoso, apesar de não estar com todos os seus integrantes, ela fez um desfile maravilhoso na Rua 15, onde todos nós ficamos encantados com aquelas alegorias, com aquelas mulatas maravilhosas, aquelas roupas lindas. E foi uma apresentação fantástica. Eu lembro bem que estava uma noite um pouco fria por estarmos no inverno, mas o povo delirou bastante e parecia até que estávamos em pleno carnaval. Foi um fato muito marcante na minha vida como joseense. E além também deste desfile do Salgueiro, nós tivemos uma partida comemorativa a esses 200 anos de nossa cidade, no ginásio do Tênis Clube, onde foi a primeira vez que eu vi uma partida de basquetebol, que foi entre o Tênis Clube de São José e o Clube de Regatas Vasco da Gama do Rio de Janeiro. Então, essas passagens, para mim, como joseense, foram muito marcantes. Você está na Super Rádio Piratininga com o programa Memória dos Tempos e com Aldari Figueiredo. Aí a gente estava conversando sobre a questão do teatro de São José, de toda essa efervescência cultural que... e vocês acabam aí por fundar o Clube Joseense. Eu queria que você me contasse um pouco isso, que eu acho uma iniciativa extremamente válida para a preservação e para resgate da memória de São José, da identidade de São José. Essa foi a ideia inicial do clube, um grupo de pessoas, né? O Alemão, o Antônio Carlos, o Pitulico, o Gabriel lá do São Benedito, o meu irmão, o Enéas Machado, que faleceu, tem mais uns outras pessoas aí. E então esse grupo resolveu fundar um clube São José dos Campos para manter a memória viva, a memória de joseenses. Então a ideia inicial é que joseenses
participassem do clube. Mas vocês sentiam o quê? Qual era a carência? O que motivou? Nós resolvemos o seguinte, que cada família tradicional do São José dos Campos, Veneziane, Braulio de Melo, a nossa, Machado, Figueiredo, né, Cursino dos Santos, as famílias tradicionais de São José, a família Frígia, a família Rossi, cada família, Oliveira, cada família teria 2 representantes na fundação do clube, que nós chamamos de sócios fundadores, que são os conselheiros vitalícios, né? E que esses conselheiros vitalícios, eles são repostos pela perda, né, falecimento, por um da família. Então seria o caso de um irmão, de um filho, etc. Então a ideia nossa, de fato, era fazer um grupo, um clube de joseenses para cultuar a memória de São José dos Campos, zelar pela história de São José. Porque São José cresceu demais. Se eu conversar na rua aí, vamos dizer, de cada 10, você não acha 2, 3 joseenses. É difícil, né? Cresceu sem memória, né? É difícil, exatamente. Então, com o intuito de resgatar essa memória, é que nós procuramos fundar esse clube para manter, vamos dizer, o convívio de joseenses. O clube existe desde... Nós estamos com 6 anos. 6 anos. 6 anos. Nós fomos fundados em abril, né? E depois, então, como era um clube, a princípio seria um clube de joseenses. Mas aí nós pensamos o seguinte, por que também não aqueles joseenses de adoção? Tem muita gente que veio para São José dos Campos há 30, 40, 50 anos. Então nós acrescentamos e amigos, que seriam aquelas pessoas que já estão radicadas em São José dos Campos, quer seja profissionalmente, quer seja do ponto de vista de estudo, etc., há mais de 10 anos para participar do clube. Então esses são os amigos, né? Então nós temos lá muita gente com 30, 40 anos de São José dos Campos, 50 anos de São José dos Campos, e que são joseenses de adoção e de coração, né? Quem foram já os presidentes? O primeiro presidente do clube foi o Gabriel, o Bié, né, do Depósito São Benedito. Depois foi o Alemão, lá no mercado. Você sabe o nome inteiro do Alemão? José Carlos de Melo. E do Gabriel Gabriel... Como é que eu estou? Benedito Gabriel? Esqueci o nome do Gabriel, mano. Eu chamo de Bié. É outra cadeia de São José, que sempre alguém tem um apelido e ele ligado Bié. Qual é o nome do Gabriel? O Gabriel do Depósito São Benedito é muito conhecido. Sim. Virou o sobrenome dele. Daqui a pouquinho eu lembro o nome dele. E eu fui o 3º presidente. E agora, em março, né, nós vamos ter eleição para a nova diretoria e eu sou a favor de sucessão, né? Eu acho que continuismo não leva a nada. E na minha gestão, a ideia principal foi divulgar o clube. E com isso eu tenho certeza que a nossa diretoria conseguiu, porque nós fizemos 2 excelentes bailes, né? O Dançando Como Antigamente, o baile que nós fizemos no Luso, com Biriba Boys, que é o conjunto tradicional de São José dos Campos, fundado pelo Sérgio Vaz, né? Que hoje está radicado em Taubaté. Então nós fizemos o primeiro baile o ano retrasado, e o ano passado nós fizemos a segunda versão do baile, que foi um sucesso tremendo, e lá no Luso, no Clube de Campo Luso Brasileiro. Então a ideia inicial... O pessoal vai, como é que funciona isso? A pessoa que está ouvindo aqui, que é joseense, já tá aqui 3, 4 gerações, queira chegar até vocês. O clube é aberto à participação de joseenses, né? Nós temos uma reunião gastronômica para trocar ideias, conversar, tomar uma cervejinha, todas as terças-feiras ali na Rua Vilaça, no centro. Chega lá com o batistério lá do Padre João eu tô aqui. Mas a pessoa geralmente é tudo conhecida, né? A maioria vai lá, a gente sempre tem alguém que conhece. E o pessoal mais é trazido, é convidado a participar, né? Atualmente nós devemos ter cadastrado uns 350 sócios. Ativamente deve ter uns 120 a 150, né? Porque sabe como é que é? Que nem clube, né? A associação tem 2.700 sócios, mas que participa às vezes uns 1.500, 1.200. Existe assim, mensalidade do clube? Sim. O clube, lógico, nós temos que pagar água, luz, telefone. Tem sede, aluguel da sede, então né? Tem a sede. Onde é que fica a sede? É Rua Vilaça 143. 143. Tem telefone? Tem telefone, mas não pergunta que eu sou ruim de memória. Depois a gente vai dar no ar aqui o telefone. 3913
3913-5913. Uma coisa, mas não lembro o teu telefone. Vai cair na casa de alguém. Não liga não. O 39 já foi registrado. Então é na Rua Vilaça ali, 143, né? Toda terça-feira a gente se reúne para trocar ideias, etc. Então, o que eu estou dizendo, na minha gestão... Terça-feira, que horário? 19 horas? 18h30 em diante, vai até às 23 horas mais ou menos. Então, dessa reunião é onde a gente troca ideia, surgem as ideias, etc. Como surgiu agora na última reunião, nós vamos fazer um trabalho para avivar a memória do Eumano Ferreira Veloso, que o ano que vem é 100 anos. Faria 100 anos. Mas são 100 anos de vida, seria da idade do Veloso, né? Que foi um grande prefeito para São José dos Campos, que na época que ele foi prefeito, São José não tinha arrecadação nenhuma, né? Administrar sem arrecadação é uma coisa, administrar com dinheiro caindo do céu é outra coisa. Eu tive a felicidade de poder participar com o André Freire, o André como presidente da Fundação Cultural Cassiano Ricardo, acho que foi inclusive o único joseense até hoje, né, que presidiu a fundação. Eu não saberia dizer eu acho que imagino que seja só o único. Foi exatamente o André teve a oportunidade de comemorar o 100º ano de nascimento do Cassiano Ricardo e o 20º ano da morte dele. Foi em 94. Então, o ano que vem nós temos o centenário do Eumano Ferreira Veloso. Então, o nosso clube, nós resolvemos lá em diretoria, que inclusive já temos patrocínio para isso, nós vamos procurar fazer uma programação total para enaltecer, né, e trazer a baila, né, o nome de Eumano Ferreira Veloso, né, que foi um prefeito que São José dos Campos deve muito a ele. O desenvolvimento cultural da cidade deve muito a ele também. Foi quando surgiu o Conselho Municipal de Cultura em 68. E ele era ligado a isso, né? O Veloso era um músico. Músico, né? Ele tinha o violão dele lá que fazia serenata. Também, eu acho que sim. Então, o nosso clube vai procurar cultuar. Então, nessa ideia de divulgar o clube, nós conseguimos, porque eu tive uma participação da Piratininga, no aniversário de São José dos Campos ano passado. Nós tivemos a oportunidade de falar do nosso clube, né? E a TV lá do Paulo Sais, nós fomos convidados várias vezes também, umas 3 ou 4 vezes nós fomos lá divulgar o clube. Então, essa divulgação do Clube José Amigo foi bastante intensiva na nossa gestão. E vocês têm um arquivo? Por exemplo, você tem muitos estudantes escutando, você tem muita pessoa mesmo da comunidade que tem interesse em saber um pouco mais da história de São José, que é uma incógnita, inclusive para os próprios joseenses. O nosso clube, nós temos uma biblioteca que possui exemplares diversos, inclusive todos os best-sellers de venda da Veja, por exemplo, nós compramos e tem lá. Porque cada sócio colabora com R$15 por mês e mais R$1 para comprar livro. Então, na realidade, são R$16. Esse R$1, cada um dá R$1 por mês, isso é facultativo, mas todo mundo lá colabora, lógico. Então, esse R$1 a gente junta e todo mês de compra 5, 6, 7 exemplares. E nós temos uma forte memória de São José dos Campos, com fotografias, com livros da época de 1950, contando a história de São José, de pessoas de São José dos Campos. Então, mas isso daí fotografias, sem apoio oficial nenhum. Não, você não tem assim ajuda, nem prefeitura, nem fundação cultural, nada. Não, tudo por nossa conta. O nosso clube é de utilidade pública, uma lei que o José Jorley do Amaral, que também foi meu colega de ginásio, meu colega de escola também, o Jorley. Então, o Jorley que propôs a Câmara e o nosso clube é um clube de utilidade pública. Mas, por enquanto, nós ainda não mexemos com o poder público, não. Mas a nossa ideia é conseguir um terreno para fazer uma sede própria para poder expandir, né? Para poder crescer. A ideia nossa é essa, é cultuar. A aceitação é boa. Não, graças a Deus. Graças a Deus o clube está bem conhecido, o pessoal sempre pergunta, telefonam, né? E essa biblioteca está à disposição, inclusive, de alunos. Já foi feito na nossa biblioteca um trabalho de pesquisa da Univap de jornalismo, e um trabalho até que foi premiado. A menina fez um levantamento de São José daqueles tempos, né? Não sei o título do trabalho dela. E foi um trabalho bastante divulgado. E foi todinho desenvolvido no nosso clube. Com a colaboração lá do pessoal da mais idade lá, que conhecia mais, dando depoimentos, etc., né?
Você não se lembra foi o trabalho da Univap, mas eu esqueci do título do trabalho da menina. Não era da escola de arte? Aqui de jornalismo. Jornalismo. Eu estou até te perguntando porque eu dei aula lá. Esse é trabalho do ano passado. Do ano passado. Eu tenho interesse, inclusive, eu sempre orientava os meus alunos a produzirem monografias que fizessem algum tipo de resgate. Exatamente, foi o que a menina fez. Da história de São José. Então a gente pegou a escola de arte, pegou o seu Amaral, que foi o primeiro fotógrafo profissional de São José, foi o primeiro repórter fotográfico do Vale Paraíba, a PL1. A gente tem alguns trabalhos que já foram feitos, inclusive eu quero ver se eu consigo cópia e vou doar para vocês lá. É interessante para o nosso arquivo, porque a nossa biblioteca lá, a pretensão nossa é que ela futuramente sirva, né? Para qualquer pessoa tipo pode estar lá e pesquisar, ir lá conversar. Pode, está aberto ao público. Nós temos um colega que tem ficado lá à tarde, né? Ele fica das 2 às 5 mais ou menos, e está à disposição, a biblioteca nossa está à disposição para se fazer esse levantamento histórico de São José dos Campos, né? E coloca o clube aqui, essa pessoa que quiser participar, fazer uma visita ao clube, e Rua Vilaça 143 ali no centro. Tem alguma coisa muito interessante que chegou até o conhecimento de vocês lá que ninguém conhecia? Como é que funciona? Como é que tem funcionado isso? Olha, o restauro dessa igreja Nossa Senhora Aparecida, que tem ali ao lado do mercado, aliás, está lindíssima a igreja, não sei se vocês tiveram a oportunidade de passar ali, foi uma iniciativa do clube. Nós cobramos tanto, que acabou a prefeitura abraçando a ideia, a Fundação Cultural abraçou essa ideia. Inclusive, a princípio, o Vitor Schuster, né, que é o atual diretor lá de patrimônio, a ideia inicial, ele nos contatou se nós poderíamos gerenciar, mas antes da reforma. Então, eles entregariam para a gente continuar aquela reforma, mas não problema de política, sei lá qual foi o problema. Ali é tombado pelo Condefat. É tombado. E depois não pôde. Então, a própria Condefat entrou com verbos, a prefeitura, e está totalmente restaurado ali. Aquilo foi uma iniciativa do nosso clube. Uma briga com o alemão teve ali, vamos fazer. E no fim, com toda a razão. Tá? Nesse fechamento do Vicentino Aranhas também, o nosso clube teve uma participação grande, tentando, né, dissimular o pessoal lá para não acontecer isso. Eu mesmo assinei vários ofícios endereçados à Santa Casa de Misericórdia de São Paulo, mas fizemos uma reportagem no Vale Paraibano, vocês tiveram a oportunidade de ver na época, mas infelizmente o fechamento se consumou, né? Inclusive aí tem que destacar uma questão que é o trabalho que o Edinardo de Paula Santos desenvolveu, inclusive na recuperação do prédio. Eu sou testemunha disso, tive lá, vi inclusive a reforma que ele estava na verdade restaurando a caixilharia toda do prédio, deixando as coisas originais, tirando as demãos de pintura assim, de anos e anos, foram colocados em cima inclusive de madeiras novas, tinha pinho de riga, tinha mogno, tinha cedro, rosa, um trabalho espetacular. Quanto a isso daí, eu acho que o André tem inclusive uma observação para a gente fazer, para a gente conversar no próximo bloco sobre essa questão de patrimônio arquitetônico e patrimônio humano de São José dos Campos. Bom, você está na Super Rádio Piratininga, com São José, Memórias dos Tempos. Hoje com Aldari Figueiredo. Voltamos já. São José, Memória dos Tempos, com Júlio Ottoboni. Você ouve São José Memórias dos Tempos e para entrar em contato conosco, envie e-mail para memoriadostempos@yahoo.com.br ou mande carta para Rua Euclides Miragaia, 394, 18º andar, CEP 12-245-901 e ligue para o telefone 3922-7788. Voltamos com São José Memórias dos Tempos, hoje com o presidente do Clube Joseense Amigos, Aldari Figueiredo. Agora iremos ouvir as declarações para São José, mas antes o André Freire vai ler a carta da professora Fátima Manfredini, que é uma pessoa que luta muito para a recuperação da memória de São José dos Campos. Pois é, está aqui a carta da professora Fátima, São José dos Campos, 2 de abril de 2005.
Meu caro Júlio Ottoboni, fico muito contente pelo início do seu programa. Espero que seu programa obtenha muito sucesso. Estarei torcendo por você e saiba que, para mim, esse projeto é de enorme valor para o resgate de nossa história. Penso que vários segmentos de nossa sociedade estão se sensibilizando para essa necessidade de preservação e resgate de nosso patrimônio histórico e humano. É importante que façamos uma rede de informações e que todos os trabalhos sejam compartilhados para que tudo seja colocado à disposição de nossos alunos, para que eles sejam motivados a continuar e aprofundar suas pesquisas, e de nossa comunidade, antiga e nova, para que também conheçam essa nossa querida São José. Somente assim, todos nós poderemos realmente participar de sua vida como cidadãos que a amam e a respeitam pelo seu passado, onde tantas pessoas aqui viveram e sofreram, pelo seu presente hoje tão diferente e pelo seu futuro, bem esboçado por alguns bons prefeitos que tivemos e agora especialmente pelo Eduardo Cury, em quem depositamos muita esperança, principalmente por ser filho dessa cidade e principalmente filho de sua maravilhosa família, honesta e honrada. Um abraço muito afetuoso para você, de sua amiga de luta, que também cumprimenta a Rádio Piratininga pela feliz iniciativa. Fátima Manfredini. Eu gostaria de agradecer no ar a professora Fátima Manfredini, em nome de toda a equipe do programa, em meu nome, do André Freire, do Marcos Ramon, do Luiz Paulo Costa, do Biro, aqui da Sonoplastia, do Antônio Jordão. Muito obrigado pela manifestação de carinho. A gente está fazendo o melhor possível para conseguir atingir os objetivos que são nossos e também de outras pessoas que gostam e amam São José dos Campos. Bom, e voltamos agora a falar com o Aldari Figueiredo. E aí tem uma questão fundamental, Aldari, que o André Freire quer abordar com você, que eu acho que é uma bandeira que o clube pode estar levantando e está empunhando, inclusive com o nosso total apoio. Pois é, Aldari, nós estávamos conversando, o Júlio e eu, hoje, e no meio do nosso assunto surgiu a questão de patrimônio histórico de São José dos Campos. E eu lembrava o Júlio de uma residência que é particular, por sinal, ali na Avenida João Guilhermino, que foi a residência da Dona Antônia, que foi presidente da Legião Brasileira de Assistência durante muito tempo, uma senhora muito considerada no meio social daqui da cidade, você deve se lembrar dela. Essa casa é uma casa que deve ser da década de 20 ou de 10 aqui em São José dos Campos, e é a única casa que permanece com todas as características arquitetônicas da época, inclusive com o mobiliário também da época. Ela fica na esquina da Coronel Madeira com a João Guilhermino. É a última casa realmente intocada que ainda existe em São José dos Campos. E eu acho que nós deveríamos concorrer para que ela fosse preservada, fosse tombada, ela e o mobiliário dela, inclusive. E eu acho que isso seria uma tarefa para o clube de Joseenses. De fato, o nosso clube tem essa mentalidade. Eu acho que essa sua sugestão é válida. Não é só minha, do Júlio também, nós estamos conversando sobre vocês. Sobre isso. Que quem gosta de São José dos Campos iria sugerir isso. E nós vamos pensar no assunto, sim. Eu vou passar isso aí para a nossa nova diretoria, né? Porque eu tenho mais um mês de mandato aí. Mas já dá para fazer bastante coisa. Já dá para lançar a ideia. Conversar com o Vitor Schuster e trabalhar junto com a diretoria do patrimônio. É uma coisa que eu, André, a gente sempre comenta sobre isso. É uma pena assim, a perda de alguns casarios, né? A gente já perdeu praticamente todos da fase colonial, né? São José também não foi uma cidade tão importante assim na fase colonial, mas de fazenda mesmo histórica você vai ter pouquíssimos exemplares, né? Então, dentro do perímetro urbano não tem mais nada. Esse é o progresso, né? O progresso acaba com tudo isso. A gente precisa ver que o progresso hoje tem que ter uma outra
conceituação, sentido, né? Tem que ter um outro progresso, né? Tem que sentir que o progresso não pode relegar o passado, né? Renegar o passado. Eu soube de uma história, aquela casa que tem ali na esquina da São João, com a Avenida Anchieta. Exatamente. Pensaram em tombar aquilo lá e no domingo foi tudo abaixo. É uma casa histórica. É uma casa histórica, né? Geralmente cai no domingo, cai em feriados prolongados. Porque o meu consultório é ali do lado, né? O meu consultório é na São João 88, ali pertinho. Então, aquela casa ali, andou-se falando em Condefá tombar, etc, etc, etc. E quando eu fui trabalhar, sexta-feira eu fui embora, quando voltei no domingo não tinha mais casa. Na verdade, eu vi, e o terreno estava completamente limpo. E aquilo ali, na verdade, até porque eu acho que foi a falta de uma política mais séria, sabe, voltada a esse aspecto. Aquela casa ficou, eu como repórter do Jornal do Estado de São Paulo, eu inclusive cheguei a fazer uma reportagem quando ela ficou fechada um bom tempo. É a primeira casa daquela região ali que foi feita dentro da escola modernista. Se eu não me engano, é um projeto do Rino Leve, não tenho certeza. E os móveis, inclusive, era da Z, da fábrica do Zanini Caldas. E o que acontece? Isso daí, 97 mais ou menos, que eu estava denunciando que a casa tinha sido mudou para um consultório médico, foi uma clínica médica, e no processo de reforma já começaram a arrebentar os bancos de concreto, começaram a alterar, e eu me lembro que nessa época eu me reportei ao Celso Del Bello, se eu não me engano, que era lá da Comissão de Arquitetura da Fundação. Ele esteve lá comigo e até de uma certa maneira o processo foi estancado. Mas aquela casa já estava em processo de tombamento e isso não se concluiu nunca, até a derrubada dela. Outro exemplar que isso daí faz parte da minha história, da sua, do André, e é por isso que se tomba, é por isso que se transforma em patrimônio da cidade, era uma casinha de esquina ali da Rua Maitá. Ah, sim. Lá, também, né, esses bangalôs, né? Maitá com a Dozana Ricardo, você está dizendo? O Maitá com a Dozana Ricardo. Exatamente. Ali do Paulo, João Russo de Paula, do Silvio de Paula. Da família Paula. Do Mário de Paula. É da família deles. Exatamente. O que acontece derrubaram a casa. Com muita tristeza eu passei lá, eu voltei de Curitiba, eu passei lá, a casa não tinha mais absolutamente nada. Tem alguns tijolos de antigas olarias de São José dos Campos no chão. E aqui a gente lança um apelo, até um apelo dramático, para que a Câmara de Vereadores de São José, a própria Prefeitura, crie uma lei, tá, uma lei municipal que possibilite essa pessoa alocar aquilo, tá, com vantagens. Porque senão ele vai ter sempre o quê? Um imóvel que é dispendioso, porque é velho. É lógico. Sabe? Isso daí, a política que Taubaté adota para preservação do patrimônio arquitetônico dela é exemplar no Vale do Paraíba. Você vê as casas, os casarias antigos ocupados ou pela Unital, ou por outros órgãos ou departamentos da prefeitura ou do Estado. Isso daí é uma maneira de se preservar. Eu sou testemunha disso porque eu dei aula na Faculdade de Odontologia de Taubaté, eu sou um dos fundadores da faculdade lá, e a faculdade começou num casario mesmo, ali na Avenida Independência, né? Independência que chama aquela avenida... Hoje a reitoria é ali. A pró-reitoria está no casarão antigo. Eles não tinham como manter, eles mantiveram só o frontão do casarão, a porta. Isso sim é consciência de cidadania. Em São José dos Campos você não vê, além da morosidade, assim, que outro assinte, agora que terminaram, depois não sei quantos anos, a igreja de São Benedito não pode ficar privado, o José não pode ficar privado de seu patrimônio arquitetônico, seu patrimônio histórico. Isso faz parte da vida de todos nós. Faz parte da nossa história, vida. É a nossa história. E eu fico preocupado, viu, Júlio? Se nós perdemos alguns exemplares da arquitetura colonial em São José, e perdemos muito da arquitetura eclética do começo do século XX, agora nós estamos começando a perder
o nosso acervo de patrimônio modernista. Exato, e que é um dos maiores do Brasil. O Willy Peck, para lembrar alguns só, eu não vou lembrar todos, então vou ficar por aqui. Mas nós temos um patrimônio arquitetônico modernista muito importante em São José dos Campos, reconhecido mundialmente. Tem o Oscar Niemeyer aqui. Nós temos uma das maiores concentrações. O TAC, nós temos o Rino Leve, nós temos os daqui. Tem o Zanini Caldas, que é um grande nome. O Willy Pecker tem mais... eu vou esquecer, então, mas é uma pena. Mas temos arquitetos aqui importantíssimos. Olha, e uma coisa que salientando nesse aspecto, Aldari, que eu acho que é uma preocupação de todos nós e tem que ser, é a situação do CTA, tá? Do patrimônio arquitetônico do CTA, que é todo concebido pelo Niemeyer. E essa decadência que entrou, a ITA, CTA e esses outros grandes institutos, aí eu acho que só excetuando o INPE. A gente precisa cobrar uma posição também tanto do governo federal quanto do governo estadual, sabe, para intervir nesse processo de falência que está acontecendo com esses que são os pilares da indústria aeroespacial brasileira, que é a única indústria no hemisfério sul do planeta. É verdade. Isso a gente não pode, porque é um patrimônio nacional. Além de ser um patrimônio joseense, paulista, é um patrimônio nacional. Exatamente. Sabe? Aquilo devia ser aberto à visitação pública, o roteiro turístico de São José, infelizmente, me parece aquilo. Visite antes que acabe. Sabe? A gente tem que reverter esse processo definitivamente. Isso daqui não é uma questão de saudosismo. Até porque as pessoas que compõem a equipe, inclusive desse programa, são pessoas muito bem esclarecidas, muito bem situadas culturalmente. É um problema de se preservar a identidade do lugar. Sabe? Se a gente não consegue, sabe, ter identificado o nosso passado, a gente não vai conseguir, sabe, traçar o nosso futuro. Eles estão lá com o museu agora aeronáutico, né? Que é uma iniciativa do Cristóvão Cursino. Exatamente. E o Cristóvão é um filho da cidade e tem esse tipo de sensibilidade. Mas o Cristóvão se preocupa muito também com o futuro do nosso parque aeroespacial. Falando de Cristóvão Cursino, o Nenê Cursino foi muito amigo do meu pai também dele, o pai do Cristóvão. O Nenê Cursino. Que vem, se não me engano, em Caçapava para São José e tem uma atuação significativa aqui na imprensa de São José dos Campos. O diário, né? Diário São José. Inclusive a gente vai estar conversando com o Cristóvão aí. O Cristóvão tem um acervo grande sobre a história da imprensa em São José dos Campos. Bom, voltando a essa questão do patrimônio, André, você que já teve a oportunidade de presidir uma entidade cultural, o que você acha que a gente poderia estar fazendo? Outra coisa que me preocupava muito era a questão do banhado. Felizmente, a gente conseguiu aí que o governo do estado mantivesse o banhado nas condições que está, hoje como área de preservação. Foi uma lei estadual do Carlinhos de Almeida, né, que na Assembleia Legislativa, 2 anos atrás, eu acho, né, que garante, eu acho que eu espero que definitivamente, né, a preservação do banhado, né, além da lei municipal que já havia. Né, mas eu acho que o grande problema da manutenção de patrimônio histórico, de patrimônio arquitetônico ou restauro de patrimônio arquitetônico é que isso não fica barato. Então é preciso criar políticas, primeiro de formação de mão de obra para fazer isso. E é possível fazer com crianças, tem uma experiência que é feita em Jacareí, com garotos que aprenderam. É uma experiência também das cidades históricas de Minas Gerais. Garotos que fazem curso para isso. E tem trabalho em restauração de igrejas, enfim, nos prédios importantes do patrimônio histórico. Né? Isso poderia ser feito em São José. E verba. E aí eu acho que a iniciativa privada devia, independente de lei de incentivo fiscal ou não, eu acho que é obrigação também das empresas e das grandes empresas. Infelizmente, isso daí é uma coisa que tem que ficar registrado, vai ficar aqui, esse material, inclusive, vai servir como material histórico, como material de apoio à pesquisa. As indústrias de São José dos Campos são muito pouco comprometidas socialmente com a história e com o patrimônio da cidade. Nós temos grandes indústrias que, felizmente, todas muito lucrativas, isso quer dizer que a cidade vai bem, quando elas estão bem, mas elas poderiam
destinar, né, a fazer uma política mesmo, também da área privada para a preservação do patrimônio, né? Essa ideia aí é muito boa, aí eu vou levar isso pro pessoal do clube lá para a gente poder ter alguma inspiração, né? Procurando levar os poderes aí, os vereadores, ao poder público, ao nosso querido prefeito, o Eduardinho Cury, né? Para ver se existe já a gente alguma... consegue sensibilizar alguma parte da sociedade. Na verdade, eu acho que a sensibilidade existe. O que existe é falta de vontade política. Assim, é impressionante você ver o Cine Teatro São José tá fechado abandonado lá, tá abandonado. Você vê o Palácio, o destino que levou para todos, o destino que levou. Isso não pode acontecer numa cidade, sabe, que é a segunda maior arrecadação do Estado. Isso não é um problema de dinheiro, é um problema de vontade. O Cine do Palácio virou estacionamento. E o Cine para Todos virou um shoppingzinho de... estacionamento porque argumento que aquilo lá não tinha importância histórica. Aquele aí foi o primeiro cinema que eu frequentei na minha vida, e quantas milhares de joseenses... Eu frequentava o Cine Real. Cine Real, Cine para Todos, e depois veio ainda bem o Cine que o Cine Santana e tinha o Cine Santana que foi preservado agora. Ainda bem. Nós tivemos uma política em 1993 de preservação de patrimônio, né? Por sinal, quem começou a Igreja da Senhora Aparecida foi na minha gestão também, a Igreja São Miguel. A retomada dos aspectos físicos da Câmara Municipal, aquela cor que está lá, aquilo foi toda uma prospecção arqueológica, não foi feito... Né? Por acaso. Existe estudos sobre isso e nós começamos, e a instauração do próprio Departamento de Patrimônio Histórico da Fundação, que não havia, né? Então, desligar a questão do patrimônio da área da promoção cultural, que é uma outra coisa, uma outra linguagem, é uma outra atividade. O planetário também, que foi idealizado pelo Remo Cesaroni. Exatamente. Que fim levou aquilo? Não, só isso. Daí nós recuperamos na época os telescópios exato. Eu me lembro do tempo de ginásio, a gente fazia excursão ali na Remo Cesaroni, que chama a rua tem o nome dele, né? Tinha o planetário dele ali. Infelizmente não ficou ali a cúpula, né? Cúpula, que era, né? Inclusive com o próprio telescópio, que poderia estar sendo usado hoje, porque aquilo não Mas olha, tem... Eu me lembro perfeitamente disso. Com certeza, centenas de pessoas que estão escutando a gente falar nisso aí nunca tiveram oportunidade de sequer ter acesso a essa informação. Aqui em São José dos Campos teve um observatório astronômico que era mais particular... importante da América Latina. Exatamente. Do Remo Cesaroni. Eu me lembro perfeitamente disso. Então, é uma cidade que ela é rica no aspecto econômico, sabe? E muito pobre no aspecto cultural e histórico e inclusive social. Sabe? A gente tem que enquadrar isso tudo na mesma questão. Não sei se o André concorda comigo. Concordo plenamente. Claro. Eu acho que essas questões, inclusive, eu acho que não carecem de a gente estar dependendo exclusivamente da iniciativa privada, sabe? Isso daí é a função, inclusive, do setor público. Ter a legislação capaz de preservar esse patrimônio. Eu acho que os vereadores não precisam ser sensibilizados. Isso daí é uma questão, acho que é sine qua non a função deles, ao cargo deles. Sabe? Eu acho que é a Prefeitura Municipal de São José e o Governo do Estado de São Paulo. A gente tem que estar preservando, sim, isso daí, cuidando para que as gerações futuras saibam que essa cidade não nasceu do nada, sabe? Não foi um evento espontâneo. Se não houvesse essas coisas do passado, né? Não haveria essas alegrias do presente e nem sonhos de futuro. Com certeza. Bom, eu gostaria das considerações finais aí do Aldari. Primeiro, agradecer imensamente a sua presença, é uma figura extremamente simpática. Que isso. Sabe? É muito prazeroso a gente saber que tem um conterrâneo, um irmão de cidade como você. As suas considerações, depois a do André e as minhas. Eu agradeço muito o convite que vocês me fizeram de poder aqui falar um pouquinho da minha infância, da minha juventude, da minha atuação profissional em São José dos Campos. Eu agradeço a você, Júlio, ao André, ao Marcos, ao Jordão, diretor desta rádio, a Rádio Piratininga, né? Ao Biro, que tocou aí o sonoplastia, é isso? Como é que chama? Esse daí é o multimídia. Então eu agradeço muito o convite de vocês, em nome do Clube Joseense de Amigos, e esperamos recebê-los lá
próxima terça-feira. Com certeza. Né? E também extensivo àqueles ouvintes que queiram participar do Clube José e Amigos, né? Rua Vilaça, 143, São José dos Campos, no centro. Toda terça-feira, às 19 horas. Às 19 horas. Toda última segunda-feira do mês, nós fazemos uma festiva com as esposas. E nessas terças-feiras é mais um clube de bolinha mesmo, é só os homens que a gente vai lá trocar ideia. E é ali que surgem as ideias, aquilo que faz, aquilo que não faz, né? Porque é nesse bate-papo que o clube progride. Muito obrigado pelo convite e estamos à disposição de vocês numa próxima oportunidade. Muito obrigado. Bem, eu queria fazer um registro aqui. Acho que esse é o primeiro programa que nós podemos registrar o passamento há algum tempo do professor Hélio Bevilacqua. Isso. Exato. Muito, muito querido e conhecido em São José dos Campos. Pai do ex-prefeito. Pai do ex-prefeito Joaquim Bevilacqua. Vicente Bevilacqua. E uma das pessoas que viveu nessa cidade, acho que foi meu professor de inglês, o João Cursino. O professor Hélio, uma figura simpaticíssima. E a nossa turma de formatura do João Cursino, nós fizemos no ano passado 40 anos de formado do colegial. E o professor Hélio esteve presente, ele fez questão absoluta de estar presente. E foi uma das últimas oportunidades que tivemos do convívio do professor. As homenagens do nosso programa, Júlio. O passamento do professor Hélio hoje. O professor Hélio Bevilacqua, que teve tanto destaque e importância aqui em São José. Bom, Odari, foi um prazer imenso conversar contigo. Eu acho que os nossos ouvintes vão sentir a mesma coisa, o prazer daí de ouvi-lo. Bom dia, Aldari. Bom dia, Júlio. Bom dia, Marcos. Bom dia, Birubiru. E bom dia aos ouvintes da Super Rádio Piratininga. Eu finalizo aqui o programa convidando a todos que estão nos ouvindo a participar do programa, entrando em contato aqui com a Rádio Piratininga, nos e-mails que já foram ditos, ou por telefone mesmo, pode estar fazendo contato. E porque esse programa é feito para o joseense e pelo joseense. Ok? Muito obrigado e até o próximo sábado. Com a apresentação de Júlio Ottoboni, produção Marcos Ramon, edição e montagem Jairo de Freitas, Birubiru, música de Joca Freire, na técnica de som Mauro Donizete, direção geral Antônio Jordão, uma empresa do grupo Semidineme Jorge. Apresentamos São José, Memória dos Tempos. Era em São José dos Campos, num tempo em que se dançava valsa no coreto do jardim. Ao som da banda, a meninada toda vinha, lua cheia, com seu branco manto sorria pra mim. Era um tempo de ternura e graça, onde plantei estas lembranças que hoje canto em tom menor. Ao som da banda embalo minha saudade, sinto a felicidade habitar dentro de mim.